Capítulo 141 Norne, uma vela ao vento. Capítulo 141 Norne, uma vela ao vento. A viagem de regresso, em comparação com as anteriores, estava repleta de uma nova sensação de urgência. Rhodes temia que Norne não conseguisse resistir. O círculo mágico da assinatura vital na palma da sua mão era agora uma vela tremeluzente ao vento, uma luz que parecia prestes a extinguir-se a qualquer momento. Mas estavam a aproximar-se do reino humano. O reino de Erstein não era mais apenas uma única cidade. Suas fronteiras haviam se expandido para incluir diversas aldeias vizinhas, e até mesmo algumas tribos de outras raças haviam se juntado a eles. Ao passarem por uma das cidades no território de Erstein, Rhodes e Ciri ouviram por acaso uma conversa entre alguns moradores. Você soube, Sua Majestade, não é vista há dias. SHHH, fiquem quietos, não podemos falar sobre isso. Espero que ele esteja bem. Sussurros semelhantes podiam ser ouvidos por toda a cidade, e uma profunda preocupação estava estampada no rosto de todos. E essa preocupação se confirmou quando chegaram à capital. O clima nos portões da cidade era tenso. O número de guardas havia aumentado significativamente e eles vigiavam atentamente todos que entravam e saíam. E no palácio, como era de se esperar, eles foram impedidos. Parem, este é o Palácio Real, a residência de Sua Majestade, o Santo Rei Norne. Pessoas não autorizadas não têm permissão para entrar. A voz do guarda-chefe era severa, seu olhar demorando-se por um momento nos traços élficos distintos de Ciri, e então voltando-se para Rhodes com um olhar de suspeita. Rhodes não sabia o que dizer. Deveria anunciar-se, ou deveria, como fizera antes, simplesmente entrar sorrateiramente com seu feitiço de levitação. No momento em que Ciri estava prestes a dar um passo à frente e revelar sua identidade, uma voz surpresa e incrédula exclamou, Lady Ciri. Todos se viraram e viram uma maga, vestida com um manto branco e segurando um cajado, caminhando rapidamente em direção a eles. Seu rosto ainda era tão belo quanto ele se lembrava, mas os cantos de seus olhos agora apresentavam rugas finas, e havia algumas mechas prateadas em seu cabelo. Senhora Lisa, o que a senhora está fazendo aqui? O guarda gritou o nome dela e, ao ouvi-lo, tanto Rhodes quanto Ciri se lembraram da garotinha de tantos anos atrás. O olhar de Lisa recaiu primeiro sobre Ciri, e seus olhos se encheram de uma mistura complexa de emoções. 40 anos haviam se passado desde a última vez que se viram. A menina agora era uma mulher adulta com alguns fios de cabelo grisalhos, mas a elfa continuava tão bela quanto antes. As raças longevas, pensou ela com uma pontada de inveja. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando seu olhar se voltou para o homem ao seu lado. Uma expressão de profundo choque substituiu todas as outras emoções. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu e ela quase gritou o nome dele, você é. O nome do herói, o nome que fora esculpido em um monumento e cantado pelo povo durante 40 longos anos, estava na ponta da sua língua. Arren, ele reagiu instantaneamente e interrompeu o grito dela com uma tosse e um gesto sutil. Seu significado era claro, não revele minha identidade. Ele só vira Norne em sua última visita e passara todo o tempo no porão. Ouvira falar de Lisa, mas nunca esperara vê-la novamente depois de tanto tempo. Ela entendeu, engoliu as palavras e rapidamente reprimiu o choque, embora a excitação ainda fizesse suas mãos tremerem. Respirou fundo e se virou para o guarda, com a voz agora calma e serena. Capitão, estes dois são convidados muito importantes. Eu mesma os acompanharei até Sua Majestade. Ao perceber sua expressão séria, o guarda imediatamente relaxou a guarda e fez uma reverência respeitosa. Sim, Lady Lisa, por favor, prossiga. Ela apenas assentiu com a cabeça e, depois de lhe lançar um último olhar significativo, virou-se e abriu caminho. Por favor, siga-me, Lady Ciri. E o senhor também. Ela não conseguiu pronunciar o nome dele. Depois que eles se foram, o guarda de repente percebeu. Ciri, de Lady Lisa, poderia ser a lendária maga élfica. Tê-la visto pessoalmente, ele estava tomado por uma emoção incrível. Mas então se perguntou, quem era aquele humano com ela? Estar tão perto de uma figura tão lendária, e até Lady Lisa havia sido tão respeitosa com ele não conseguia imaginar quem poderia ser. Eles caminharam pelos longos corredores do palácio, a atmosfera tornando-se cada vez mais opressiva a cada passo. Finalmente, chegaram aos aposentos de Norne. Ela empurrou a porta e o cheiro forte e denso de remédio invadiu o ar. As antigas feridas de Sua Majestade, explicou ela suavemente, reabriram todas de uma vez. A magia de cura comum não surte efeito. Tive que encontrar algumas poções mágicas muito raras e preciosas. Rhodes apenas assentiu com a cabeça e caminhou até a cama. Seu companheiro, outrora vibrante, agora jazia imóvel e silencioso. Sua respiração era superficial, e o herói da raça humana era agora um velho frágil e definhado, devastado pela doença e pelo tempo. Mas quando seus olhos se detiveram neles, e especialmente na figura ao lado de Ciri, a chama trêmula de sua vida reacendeu-se subitamente. Rhodes, sua voz estava rouca, mas repleta de uma alegria indescritível. Ele se esforçou para se sentar. E a senhorita Ciri? Eu pensei que nunca mais a veria. A súbita onda de emoção o fez começar a tossir violentamente, e um rubor doentio espalhou-se por suas bochechas pálidas. Norne, Rhodes correu para o lado dele e o empurrou gentilmente de volta para baixo.
Somos nós, voltamos, não se empolgue, apenas deite-se. Ele olhou para seu velho amigo, para o homem com quem um dia lutara lado a lado, e seu coração doeu. Seri também se aproximou de sua cama e o olhou, com um raro olhar de pena nos olhos. Afinal, eles eram parceiros. Lisa saiu silenciosamente e fechou a porta atrás de si, deixando os três, velhos amigos reunidos depois de muito, muito tempo. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 142 Boa noite, Norne. Capítulo 142 Boa noite, Norne. Tosse. Norne apertou o pulso de Rhodes com uma força que desmentia seu estado terminal. Eu pensei que nunca mais te veria, disse ele, com a voz embargada pela respiração curta e irregular. Desculpe, estou atrasado. Rhodes pegou em sua mão e sentiu o tênue lampejo de vida dentro dele, uma chama que estava prestes a se extinguir. Ele ficou em silêncio por um momento, depois sua voz hesitou. Norne, aquele feitiço que te contei. Ele havia lhe falado, anos atrás, de um feitiço que podia absorver a força vital de outros, um feitiço que podia prolongar a própria vida. E se ofereceu para ensiná-lo. Mas o preço era alto. A alma humana era frágil demais, não resistia à erosão do tempo. Nem mesmo ele sabia o que se tornaria após milhares de anos de reencarnações contínuas. E tirar a vida de outro, sempre havia o risco de corrupção. Ele não queria ver seu velho amigo se tornar um monstro de pura obsessão, mas não suportava vê-lo partir. Então, contrariando seu próprio bom senso, ele ofereceu mais uma vez. E mais uma vez, foi recusado. Não, Rhodes, disse ele, balançando a cabeça com firmeza. A excitação em seus olhos havia desaparecido, substituída por uma calma serena. Eu sei que suas intenções são boas. Mas eu não quero isso. Com grande esforço, ele virou a cabeça. E olhou pela janela para os jardins do palácio. Eu, Erstein Norne, nasci neste mundo, vivi neste mundo, lutei por este mundo e morrerei neste mundo. Minha vida foi plena e rica, e nada me faltou. Seu olhar vagou por Rhodes e Seri, até o horizonte, como se pudesse ver outro velho amigo. Ele não havia contado a ninguém que estava morrendo, nem mesmo a Some. Sua intenção era simplesmente partir em silêncio e deixar uma mensagem final para Rhodes. Mas vê-lo agora, no fim, bastava. Poder lhe dizer sua escolha pessoalmente, poder fazer a pergunta que nunca ousara fazer, bastava. Basta, é realmente o suficiente, disse ele, com um sorriso sereno nos lábios. Rhodes, como já disse antes, a grandeza da humanidade reside na brevidade de nossas vidas. É porque nosso tempo é tão curto que valorizamos cada dia. E eu consumi minha própria vida curta. E embora não tenha sido uma chama tão brilhante quanto eu desejaria, foi o suficiente. E agora, é hora de descansar. Entendo, compreendo. Como seu velho amigo já havia feito sua escolha, tudo o que ele podia fazer era acompanhá-lo até a partida. Mas havia uma última coisa. Norne, sobre Eirik, sua respiração ficou ofegante, e ele apertou a mão de Rhodes, com os olhos fixos nele. Era a próxima coisa que ele ia dizer. Eu sei de tudo. Se eu tivesse percebido antes, se eu pudesse tê-lo impedido, sua voz estava cheia de arrependimento. Não é sua culpa, Norne, disse ele, tentando confortá-lo. Ninguém poderia saber que a deusa o escolheria como alvo. Tudo o que podemos fazer agora é dar-lhe a paz eterna. Você tem razão, disse ele, uma lágrima escorrendo pela sua face. Ajude-o, Rhodes, por favor. Sua voz agora era um apelo desesperado, a última obsessão de um homem moribundo. Acabe com o sofrimento dele. Deixe-o encontrar a paz como Eirik, não como um prisioneiro no corpo de um rei demônio. Então ele finalmente fizera a escolha. Ou talvez, ele já soubesse desde o início, mas nunca tivera forças para dizê-la. Ele esperava por um milagre, mas agora, no fim da vida, esse milagre não acontecera. Tudo o que lhe restava era carregar o pecado da morte do amigo. Ao menos, fora sua própria escolha. O quarto estava silencioso, exceto pelo som de sua respiração ofegante. Rhodes olhou para ele, para a dor e o apelo em seu rosto, para a força de seu aperto, e ficou em silêncio por um longo tempo, tanto tempo que até Seri pensou que ele não responderia. Por fim, ele assentiu lentamente. Eu prometo a você, Norne. Eirik encontrará a paz. Ao ouvir sua promessa, a tensão em seu corpo finalmente se dissipou. Sinto muito, disse ele com um longo suspiro, por fazê-lo fazer uma coisa dessas. Mas pelo menos, o pecado será meu para carregar. Uma expressão de paz tomou conta de seu rosto, e sua mão, que apertava a de Rhodes com tanta força, agora ficou inerte. Ele virou a cabeça e olhou pela janela uma última vez, com um olhar de saudade nos olhos. Rhodes, disse ele, com a voz agora como a de uma criança, eu fui um bom rei. Eu corresponde às expectativas de todos. Ao futuro da humanidade, a questão não era sobre poder ou força, mas sobre um único ser humano, em sua curta vida, e se ele havia cumprido seu dever, se havia iluminado o caminho para aqueles que viriam depois. Rhodes olhou para ele, para os seus olhos, que agora perdiam o foco, mas ainda estavam fixos nele, e não hesitou.
Pegou-lhe a mão mais uma vez. Erstein Norne, disse ele, usando seu nome completo, você se saiu bem. Você se saiu muito, muito bem. E agora, você pode descansar. O caminho à frente, ele o percorreria. E seria um longo caminho. Mas, pelo menos, ele não estaria sozinho. Ao ouvir suas palavras, o último vestígio de medo e incerteza no rosto de Norne desapareceu, substituído por um sorriso de pura satisfação. É mesmo? Que bom! Isso é, muito bom! Sua voz foi ficando cada vez mais suave e suas pupilas começaram a dilatar. Obrigado, Rhodes. Obrigado, a todos. As últimas palavras foram quase inaudíveis. E a mão que ele segurava agora estava fria. No 11º ano do reino de Erstein, o primeiro rei da humanidade, Norne, faleceu. Rhodes segurou a mão do amigo por um longo, longo tempo, observando o sorriso sereno em seu rosto. E no silêncio da sala, Ceri soltou um suspiro suave, quase imperceptível. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 143 O sacerdote há muito esperado. Capítulo 143 O sacerdote há muito esperado. Poucos dias depois, na capital real, ocorreu o funeral do santo rei Norne. Toda a cidade se reunira, um mar de enlutados que se estendia do palácio ao cemitério real. O rosto de todos estava marcado pela tristeza e muitos choravam baixinho. Rhodes e Ceri não se juntaram à multidão. Permaneceram na torre mais alta da cidade, observando o longo cortejo fúnebre. Então esta é uma despedida humana, murmurou Ceri. Sim, disse ele finalmente, com o olhar fixo no caixão distante. Isso é ser humano, honrar uma grande vida com uma cerimônia grandiosa. Ele merece tudo isso. Ele observou até que o caixão desapareceu de vista e então se virou. É hora de irmos, Ceri. Ele olhou para o norte, em direção ao castelo do Rei Demônio, em direção à próxima promessa que precisava cumprir. A jornada de Norne terminou. Mas a nossa, ainda é longa. Ela lançou um último olhar à cidade em luto e acenou com a cabeça. Eles se viraram e, com um feitiço de magia espacial, desapareceram da torre. Nas terras devastadas do norte, Kraft caminhava sozinho por uma trilha montanhosa acidentada. Já haviam se passado vários dias desde que ele se separara deles. Para evitar monstros, ele havia tomado uma rota mais isolada, mas a sacerdotisa que Rhodes mencionara ainda não aparecera, e ele começava a se perguntar. Teria acontecido algo com ela? Ele alcançou o topo de um pico coberto de neve e procurava um lugar para descansar quando sentiu uma flutuação incomum de mana. Não era uma aura demoníaca, mas algo quente. Vinha de perto. Ele desembainhou a espada e silenciosamente se aproximou da origem da energia. Numa pequena gruta na rocha, uma pequena fogueira ardia. Ao lado dela, sentava-se uma jovem de aparência humana. Vestia um simples robe branco e seus cabelos negros estavam presos num coque simples, revelando uma testa clara e um rosto delicado. E, por alguma razão, ele sentia que já a tinha visto antes, embora tivesse certeza de que nunca se tinham encontrado. Um livro, do qual emanava uma suave aura mágica, estava aberto em seu colo. No instante em que ele a viu, ela ergueu o olhar. Não havia surpresa em seus olhos, como se já o estivesse esperando. Guerreiro élfico, eu estava esperando por você. Ele ficou um pouco surpreso. Ela não se surpreende em me ver. Será que é ela? Mas seus instintos guerreiros o mantiveram em alerta. Quem é você? Eu sou Alia, apenas uma humilde sacerdotisa, disse ela, fechando o livro e se levantando. E você, Kraft, o elfo que pisou nesta terra, o herói que salvará o mundo, nossos caminhos estão destinados a se cruzar. Quem é você? Perguntou ele novamente. Eu já lhe disse, sou Alia, uma simples sacerdotisa que estava esperando por você aqui, disse ela, inclinando levemente a cabeça, como se estivesse confusa com a pergunta dele. Fazia muito tempo que ela não falava com ninguém, 40 anos, para ser precisa. Será que aquela outra pessoa não havia falado dela para ele? Você é o padre, de quem Rhodes falou? Perguntou ele. Sim, ela assentiu. Ele disse que você precisaria da minha força. E eu preciso cumprir minha promessa. Ele a examinou de cima a baixo. Sua intuição de guerreiro lhe dizia que ela era poderosa, muito mais poderosa do que qualquer sacerdote que ele já tivesse conhecido, quase no mesmo nível de Olivia ou dos outros membros do conselho, mas, mais velha. Ele não estava mentindo. Aquela mulher aparentemente frágil era a misteriosa e poderosa sacerdotisa. Embora sua origem e sua verdadeira identidade ainda fossem um mistério, ela havia sido enviada por ele e era claramente forte. Isso bastou para que ele deixasse de lado suas dúvidas por hora. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio, e lentamente afrouxou o aperto na espada. Lady Alia, disse ele, usando a forma respeitosa de tratamento, sou Kraft. Rhodes mencionou a senhora. Ótimo, disse ela, acenado com a cabeça. Irei com você até o Rei Demônio. Tudo o que você precisa fazer é se consagrar. Deixe o mundo saber que foi você, Kraft, quem derrotou o Rei Demônio e salvou este mundo. Ele ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Rhodes não queria obter honra com a morte de seu velho amigo, e por isso lhe infligiu essa cruel honra.
Ele não sabia por quê, mas havia feito uma promessa e a cumpriria. Lady Alia, o caminho à frente, não será um caminho tranquilo. Eu sei, disse ela, e olhou para o norte, na direção do distante castelo do Rei Demônio. Uma tênue luz dourada brilhou em seus olhos, tão rapidamente que ele pensou ter imaginado. Suas escrituras sagradas se dissolveram em um fluxo de luz e foram absorvidas por suas vestes. Vamos, disse ela, e saiu da caverna. Nossa jornada é longa. Ele não hesitou mais, apertou a capa ao redor do corpo e a seguiu. Quem era ela, de verdade? E de onde ela havia tirado tamanho poder? Essas eram perguntas cujas respostas ele só encontraria no caminho à sua frente. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 144 O Reino dos Anões. Capítulo 144 O Reino dos Anões. Deixando para trás o reino humano, Rhodes e Ceri, sem hesitar um instante, viraram-se e seguiram para o sul, rumo a uma das 3 grandes nações do mundo, o Reino dos Anões. O reino celestial dos alados do céu havia caído em decadência há muito tempo, restando apenas uma única cidade celeste, que jamais cairia, flutuando sem rumo acima do continente. Raças voadoras tentaram pousar ali, mas todas foram repelidas por sua barreira e, com o tempo, desistiram. E assim, o reino de Ersten, fundado por Norne, tomou o seu lugar. Na entrada do reino anão, ele olhou para as grandiosas muralhas da cidade e sentiu uma pontada de decepção. O que foi? Você parece desapontado, perguntou Ceri, percebendo a expressão em seu rosto. Eu imaginava que um reino anão seria construído na encosta de uma montanha, como as ruínas anãs que visitamos antes. Ele se lembrou de que o reino anão original, antes de ser destruído, havia sido construído em uma montanha, uma cena muito semelhante a uma certa obra clássica de seu antigo mundo. Mas o reino à sua frente estava construído em uma grande planície, cercado por altas muralhas. Ele não teria se surpreendido se tivesse sido construído por humanos. Quando o primeiro reino anão foi destruído, explicou ela, muitos anões não conseguiram escapar a tempo. A família real, que vivia na parte mais profunda do reino, foi toda dizimada. E assim, quando reconstruíram o reino, abandonaram a ideia de construir dentro de uma montanha. Eu vejo, à medida que se aproximavam, ele podia sentir o cheiro metálico da forja vindo de trás dos pesados portões, um cheiro que lhe lembrava a cidade dos anões que haviam visitado em sua primeira aventura. Os imponentes portões da cidade eram flanqueados por guardas anões, trajados com pesadas armaduras de placas que reluziam ao sol. Os demônios mostravam sinais de ressurgimento, e a paz arduamente conquistada estava mais uma vez em perigo, o que era motivo de preocupação para todos os anões. Mas havia boas notícias. Um poderoso guerreiro élfico havia iniciado uma jornada para derrotar o Rei Demônio, assim como a Santa Élfica, Ceri, fizera décadas atrás para salvar o mundo. Mas até que a notícia de sua vitória chegasse, ninguém podia se dar ao luxo de baixar a guarda. O guarda anão no portão observou os 2 convidados excepcionalmente bem vestidos. Um elfo e um humano, uma combinação rara. Parem, disse um deles, dando um passo à frente. Por favor, digam seus nomes. É preciso se registrar para entrar no seu reino? Perguntou Ceri, um pouco confusa. Ela pensava que o reino anão, assim como Ersten, acolhesse bem os estrangeiros. Afinal, isso era bom para o comércio. Tirando um breve período durante o auge da guerra, eles nunca haviam imposto restrições. O capitão anão pareceu um pouco constrangido. Ele só os havia detido porque estava curioso sobre a estranha dupla. Estamos apenas sendo um pouco mais cautelosos, disse ele. A cerimônia de sucessão do novo rei está chegando, então precisamos estar ainda mais vigilantes. É mesmo, disse Rhodes, apontando para um membro de uma raça estranha que agora passava com ar arrogante pelos guardas em direção à cidade. O rosto do capitão ficou ainda mais perturbado. Peço desculpas, por favor, prossigam, disse ele, e rapidamente se afastou. Ele queria interrogá-los mais a fundo, mas a expressão no rosto do mago élfico havia se tornado cada vez mais fria, e ele sabiamente optou por recuar. As largas ruas estavam repletas de lojas de todos os tipos, ferreiros, tavernas e até mesmo uma loja de itens. Em todo o tempo que vivera neste mundo, aquele era o primeiro lugar que lhe parecera uma verdadeira aventura de outro mundo. Este mundo ainda era muito antigo. Uma cidade grande como aquela era uma visão realmente rara. Talvez, em alguns milhares de anos, quando a humanidade tivesse crescido e prosperado, finalmente se tornasse o tipo de outro mundo que ele imaginara. Os traços élficos de Ceri atraíram alguns olhares curiosos, mas os anões apenas deram uma olhada rápida e seguiram com seus afazeres. Para eles, uma mulher verdadeiramente bela tinha que ter uma longa barba. Nossa senhorita élfica claramente não era o tipo deles. Sabe, acho que devíamos ter simplesmente dito o seu nome, disse ele enquanto caminhavam. Porque, seria mais fácil encontrar Some. Eles tinham vindo ao reino anão para vê-lo. Segundo ela, ele tinha se saído muito bem e estava prestes a se tornar o próximo rei, o que ele achava difícil de acreditar. O mesmo garoto que fora um pária em sua própria aldeia, que nem sequer podia beber e não tinha barba, como ele havia se tornado rei.
Ele esperava que Norne se tornasse rei, mas isso era uma completa surpresa. Ele devia ter barba agora, pelo menos, pensou. Afinal, ele havia criado um feitiço para fazer a barba crescer. E mesmo que um anão não pudesse usar magia por si mesmo, ele sempre poderia pedir a um mago que a lançasse por ele. Onde ele estaria agora? Perguntou Rhodes, olhando em volta para o mercado movimentado. Será que deveríamos ir ao Palácio Real? Por que não perguntamos, simplesmente? Ele parou um anão e perguntou-lhe sobre o Some. Lord Some, disse o anão, apontando para um enorme edifício de onde saía uma densa fumaça negra. Ele deveria estar na grande forja a esta hora do dia. Eles o agradeceram e seguiram pelas ruas. Está ficando mais quente? Perguntou Rhodes. Ele podia sentir a temperatura subindo, e até mesmo os paralelepípedos sob seus pés estavam quentes. Sim, quero um pouco disso. Ela havia, em algum momento, conjurado um círculo mágico, e agora um fio de gelo flutuava em sua mão, um ar-condicionado mágico. Claro, ele não recusou. Vamos lá, provavelmente está ainda mais quente lá dentro, disse ela, e empurrou as enormes portas. Uma onda de calor o atingiu, e ele teve que semicerrar os olhos. No centro do salão, dezenas de forjas enormes e estrondosas fervilhavam, e ao redor delas, anões trabalhavam arduamente. E bem no centro, a maior forja de todas, uma forja com pelo menos dezenas de metros de altura, ele não conseguia imaginar que tipo de arma exigiria uma fornalha tão gigantesca. E ao redor dela, uma centena de ferreiros anões trabalhava simultaneamente. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 145, um reencontro de 40 anos. Capítulo 145, um reencontro de 40 anos. A chegada de Rhodes e Ceri chamou a atenção de alguns anões. Quem são vocês? Perguntaram, com os olhos cautelosos. Viemos para ver Some. Poderia, por favor, informá-lo? Podemos, mas primeiro precisamos dos seus nomes. Rhodes e Ceri trocaram um olhar, e ela acenou levemente com a cabeça. Esta é Ceri, disse ele, e a espada sagrada em sua cintura é a lendária espada sagrada élfica da direita, Athos. Ela a carregava consigo desde então. Claramente, a considerava apenas um acessório, nunca a havia desembainhado. Mesmo assim, a aura que emanava era suficiente para marcá-la como uma das espadas lendárias dos elfos. Ao ouvirem seu nome, as expressões cautelosas dos anões foram instantaneamente substituídas por uma mistura de êxtase e admiração. A Santa Élfica, Senhora Ceri. Pelos deuses, não acredito que estou vendo a lendária espada sagrada da direita, Athos, com meus próprios olhos. Senhorita Ceri, por favor, mostre-nos a verdadeira forma de Athos. Ao ver o fanatismo em seus olhos, Rhodes ficou feliz por ter embrulhado o orbe em um pano. Caso contrário, eles provavelmente teriam ficado ainda mais agitados. E Nossa Senhorita Elfa, ela claramente não estava acostumada com esse tipo de atenção. Ela lançou-lhe um olhar suplicante e desamparado. Senhores, disse ele, colocando-se à frente dela, poderiam, por favor, ir buscar Some agora. Mas ninguém lhe respondeu. A atenção de todos estava completamente voltada para a espada lendária. Garoto humano, você não consegue convencer Lady Ceri a desembainhar a espada para nós. Só uma espiadinha. Ele apenas sorriu e não disse nada. Sabia que, para eles, seria mais do que apenas uma espiadinha. A propósito, disse um dos anões, o único humano que viaja com Lady Ceri não é o grande Lord Rhodes. Será que você é ele? Não sou eu. Vocês estão enganados, negou prontamente. Ele não tinha a menor vontade de ser cercado por um bando de anões musculosos. Mas então, outro anão veio em seu auxílio. Você é idiota, Lord Rhodes é humano, já se passaram mais de 40 anos. Como ele ainda pode ser tão jovem? E se ele souber um feitiço para preservar a juventude? Os anões agora tagarelavam como um grupo de velhas em um mercado. Ele e Ceri começaram a sentir dor de cabeça, mas, felizmente, a confusão chamou a atenção da pessoa que eles tinham vindo ver. O que vocês estão fazendo? Voltem para as forjas. Um anão robusto aproximou-se. O rosto ainda era reconhecível, mas as feições infantis haviam sido substituídas por uma expressão madura e experiente. Ele vestia uma armadura de mítrio brilhante e, no peito, ostentava uma insígnia dourada complexa. E, para grande divertimento de Rhodes, agora ele tinha uma barba ruiva magnífica, tão perfeita que era um exemplo clássico de pelos faciais anões. Soma, ele estava preparado, mas ver o menino imberbe e marginalizado de suas memórias agora transformado em uma figura tão magnífica, ainda assim foi um choque. Sua voz deveria ter se perdido no barulho da forja, mas foi como se Some tivesse pressentido algo, e ele olhou na direção deles. Seus olhos pousaram neles, e eles também se arregalaram em surpresa. Rhodes, e Senhorita Ceri, sua voz tremia, e ele permaneceu imóvel por um longo momento. Todo o salão ficou em silêncio, e todos os anões olharam para seu príncipe herdeiro, atônito. Alguns, porém, agora encaravam Rhodes com um olhar ainda mais intenso e ardente. Some finalmente saiu do seu torpor, abriu caminho em meio à multidão e correu em direção a eles.
É você mesmo, disse ele, e puxou Rhodes para um abraço tão apertado que o fez estremecer. Eu sabia que você não morreria tão facilmente. Tosse, tosse, não consigo respirar. Ele fingiu estar em apuros, e Some imediatamente o soltou. Senhorita Seri, disse ele, virando-se para ela, faz muito tempo. Sim, você amadureceu muito. Ao ouvirem o príncipe herdeiro confirmar suas identidades, os olhares dos anões se tornaram ainda mais fervorosos, e alguns deles agora fitavam a espada envolta em pano em sua cintura. Antes, sua atenção estava voltada para Atos, e eles não haviam percebido. Mas agora, aquele jovem humano era o lendário matador de deuses, Rhodes. Vossa Alteza, não pode pedir ao seu amigo para nos deixar ver Org. Sim, é a maior obra-prima do nosso povo. Se eu pudesse vê-la apenas uma vez, morreria feliz. Hahaha, isso não depende de mim, disse ele, rindo, e então, sem dizer mais nada, os conduziu para longe da grande forja e para o seu palácio. No caminho, apresentou-os com entusiasmo aos seus amigos. Este é Rhodes, o portador de Org. E esta é Lady Seri, a Santa Élfica. E assim, seu segredo foi revelado. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Em seu palácio, Some serviu a todos um copo de suco e começou a contar-lhes com entusiasmo sobre suas aventuras dos últimos anos. Após a batalha final, ele retornou ao reino anão. Seu próprio clã havia se mudado para lá após a convocação do rei. E com a reputação que conquistara e o feitiço de crescimento de barba que Rhodes lhe deixara, ele lentamente ganhou o respeito de seu povo. O próprio filho do antigo rei anão havia morrido na guerra anos atrás. Ele realizou um torneio para escolher um novo herdeiro e Some saiu vitorioso. A cerimônia de sucessão será no mês que vem, disse ele, batendo na coxa, com a barba tremendo de excitação. Todos vocês precisam estar lá. Rhodes ficou em silêncio por um momento, depois disse suavemente, Some, acabamos de chegar de Norne. Ele se foi. A atmosfera na sala ficou congelante. O sorriso no rosto de Some desapareceu e ele pousou lentamente a xícara. Ele já foi embora, sua voz, agora agitada, tornou-se um sussurro baixo. Sim, ele assentiu. Antes de partir, ele me perguntou se tinha sido um bom rei. Os olhos de Some se encheram de lágrimas. Aquele tolo, claro que era. Não havia rei melhor do que ele. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 146 Some, um homem de família. Capítulo 146 Some, um homem de família. Some apertou a xícara com tanta força que sua mão começou a tremer. Por um instante, Rhodes temeu que ela se quebrasse. Mas não se quebrou. Seu aperto afrouxou e ele disse, eu suspeitava disso quando fui vê-lo no ano passado. Aquele teimoso, nunca parava de trabalhar. Desabava de exaustão, mas continuava fazendo papelada na cama. Nunca se permitia um momento de descanso. Rhodes não disse nada, apenas olhou para seu velho amigo. Além de Seri, Some era o único que restava. Mas ele também um dia enfrentaria o mesmo destino de Norne, e então só restariam ele e ela. Mas esse dia ainda estava muito longe. 40 anos não era pouco tempo, nem mesmo para um anão. Some havia mudado. Agora tinha barba e se portava com uma nova maturidade. Mas com ele e Seri, ele era o mesmo de sempre, o jovem anão com quem lutara lado a lado há tanto tempo. Talvez eles fossem os únicos capazes de despertar esse lado dele. Norne, ele mencionou Eirik, perguntou, com a voz agora um pouco tensa. Sim, Rhodes assentiu, e ele me pediu para acabar com seu sofrimento, para deixá-lo descansar em paz, como um guerreiro. Sua respiração ficou pesada, ele pousou a xícara e se inclinou para a frente, com as mãos nos joelhos e os músculos dos braços tensos. Depois de um longo momento, soltou um suspiro profundo. Aquele tolo, então ele finalmente fez sua escolha. Sim, não havia outro jeito. Talvez uma pequena parte de Eirik ainda estivesse lá dentro, mas agora era tarde demais. E você concordou? Perguntou ele, olhando para cima. Sim, eu fiz, disse ele com voz suave, mas com uma força inegável. Ele o encarou por um longo tempo, e então disse, ótimo. Tenho certeza de que você será quem lhe dará a paz. Você virá conosco? Perguntou Rhodes. Para nos despedirmos do nosso velho amigo. Não, me perdoe, Rhodes. Desta vez, eu não posso ir com você. Rhodes ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada e esperou que ele continuasse. Assim como Norne, sua voz era tão baixa que quase um sussurro, eu não consigo me obrigar a fazer isso. Ele se levantou e caminhou até um pequeno armário perto da lareira. De lá, retirou uma pintura. Era recente, feita por um artista viajante de outra raça. Todos diziam que um novo rei deveria ter um retrato apropriado. Na pintura, ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher anã e, em seus braços, um bebê anão. Esta é minha esposa e meu filho, disse ele, com a voz carregada de ternura. O pequeno fará 1 ano em breve. Ele traçou delicadamente o rosto do bebê na pintura. Por isso, não poderei ir com vocês. Sinto muito. O outrora feroz e destemido guerreiro anão agora era um homem de família, e com isso, veio um novo tipo de corrente, um novo tipo de restrição.
Mas era um bom tipo de corrente. Rhodes olhou para a pintura e sorriu. Parabéns, Somi. Estou muito feliz por você. Agora você tem alguém para proteger. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Seri também fez um leve aceno de cabeça. Você fez uma escolha sábia. Não precisa se sentir culpado. Na verdade, ela também não tinha intenção de ir. Dos seus antigos companheiros de festa, só ele seria o responsável por se despedir do velho amigo. Somi recolocou o quadro e se virou para ele. Rhodes, talvez eu não possa ir com você, mas o reino anão estará sempre ao seu lado. O que precisar, basta pedir, disse ele, batendo no peito. Não precisa, disse ele com um sorriso. Já estou preparado. Ele só o convidara por cortesia, para se despedir. Não o teria colocado para lutar de verdade. Mas agora que ele tinha uma família, era melhor mantê-lo longe do perigo. É mesmo? Ótimo. Mas tem certeza de que não quer um equipamento novo? Redescobrimos recentemente uma técnica perdida, uma espécie de esfera explosiva que emite luz. O tipo que Eirik costumava usar. Ele se lembrava bem, as granadas de efeito moral que tinham sido tão úteis contra a deusa. Sim, é isso mesmo. É uma ferramenta poderosa, da qual até mesmo um deus precisava se precaver. Ela simplesmente ficou cegada pela luz. Durante o tempo seguinte, Somi mostrou-lhe com entusiasmo as últimas criações dos ferreiros anões, tentando convencê-lo a levar algo. Ele recusou a maioria, mas, no fim, aceitou um pequeno saco de poções de recuperação de mana especialmente preparadas. Uma versão aprimorada, dissera ele, embora com um gosto muito mais amargo. Do outro lado da sala, a elfa sentiu um arrepio repentino e inexplicável. Ela sentiu aquilo de novo quando ele pegou a sacola com um sorriso. Uma sensação de pura malícia, sem qualquer disfarce. Ele pretendia partir logo após a conversa, mas Somi insistiu em oferecer-lhes um grande banquete de despedida. No banquete, ele era um exército de um homem só, bebendo mais que todos os outros anões. Mas só Rhodes sabia seu segredo. Ele estava apenas bebendo suco. E para tornar tudo ainda mais convincente, ele havia mandado fazer um frasco especial com 2 câmaras. Ele não havia falado mais de Norne, nem de Eirik. Apenas lhe deram um tapinha no ombro e lhe desejaram uma boa viagem. Mais tarde naquela noite, após o banquete, ele os acompanhou pessoalmente até seus quartos. Nas sombras do corredor, o futuro rei subitamente segurou seu braço, e sua voz se tornou solene. Rhodes, e este é um grande, se uma parte de Eirik ainda estiver lá dentro, você poderia entregar uma mensagem a ele para mim. Claro, diga a ele, que eu jamais esquecerei nossas aventuras juntos. E que ele foi o guerreiro mais corajoso que já conheci. Ele assentiu com a cabeça e memorizou as palavras. Na manhã seguinte, partiram sem dizer uma palavra a ninguém. Pensavam que ninguém os tinha visto, mas nas muralhas da cidade, uma figura solitária permanecia de pé, observando-os enquanto se afastavam. Boa viagem, meus amigos, sussurrou o futuro rei anão. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 147 Até o fim de uma longa vida. Capítulo 147 Até o fim de uma longa vida. A propósito, disse ela, finalmente percebendo a estranheza de tudo aquilo, por que você não envelheceu? Já fazia mais de uma década desde o reencontro deles. Para um humano, esse era um período significativo, um tempo que deveria ter trazido pelo menos algumas mudanças, alguns sinais de envelhecimento. Mas ele parecia exatamente o mesmo, como se o tempo não o tivesse afetado em nada. Provavelmente é este corpo, foi criado com o poder de um deus, por isso não envelhece, explicou ele. A deusa da vida usou sua autoridade sobre a vida para criar os alados celestiais e incluiu em seu projeto um feitiço que impedia que sua aparência mudasse com o passar do tempo. E ele, tendo herdado essa autoridade, naturalmente aprendeu o feitiço também. Então é uma espécie de feitiço de juventude eterna? Perguntou ela, um pouco incerta. Para um elfo, tal feitiço era praticamente inútil. Sua própria aparência quase não mudava com a idade, pelo menos não depois de certa idade. Era como se eles tivessem um feitiço de juventude eterna embutido. Não exatamente, disse ele, balançando a cabeça. Não posso usar isso em outras pessoas. Mas eu poderia pesquisar sobre o assunto. Provavelmente conseguiria criar um feitiço semelhante. Ela não respondeu, não se interessava por essas coisas. Com a deusa morta, ela não buscava mais feitiços poderosos, mas sim, feitiços interessantes, coisas que nunca tinha visto antes. E a explicação dele era plausível o suficiente. O poder de um deus, concedendo juventude eterna, era estranho, mas, no caso dele, não era totalmente inacreditável. Ela não insistiu no assunto, mas seus pensamentos permaneceram sobre as palavras dele. Após um longo silêncio, ela parou de repente. Uma ideia acabara de lhe ocorrer. Virou-se e olhou para o rosto atemporal dele. Se sua aparência não muda com o tempo, e quanto à sua expectativa de vida? Será que ela também mudou? Era uma pergunta direta, uma pergunta sobre se a vida dele, a frágil ampulheta da vida humana, também havia sido congelada. Seria ele, imortal? Ele também diminuiu o passo.
Encontrou o olhar com ela e um sorriso lento se espalhou por seus lábios. Ah, disse ele, prolongando a palavra, e se inclinou para mais perto, sua voz um sussurro baixo e provocador. Você está preocupada, Seri? Preocupada que eu não esteja por perto tempo suficiente para ver o fim desta longa jornada? Ou será que, ele fez uma pausa, apreciando o jeito como o olhar calmo e indiferente dela começava a vacilar, você não quer que eu morra? Que absurdo! Ela estava como uma gata que acabara de ter o rabo pisoteado. Virou a cabeça bruscamente, deixando ver apenas a nuca. Quem sentiria falta de uma criatura presunçosa como você, disse ela, com a voz um pouco alta demais, um pouco defensiva demais, como se quisesse afastar o medo que começava a se insinuar em seu coração. Ela não conseguia imaginar um futuro sem ele. 30 anos de busca, já era tempo suficiente. É mesmo? Ele riu baixinho. Então, se eu realmente morrer um dia, ele fez uma pausa, observando os ombros dela se tensionarem, você não precisará embarcar em outra busca tola de 30 anos por mim. Afinal, eu estarei apenas no meu túmulo. E sua preciosa vida élfica deveria ser gasta em coisas mais interessantes. Não foi uma busca insensata, retrucou ela. E se você morresse, eu apenas, ocasionalmente, quando por acaso estivesse passando por perto, daria uma olhada no seu túmulo. Só isso. Ela então acelerou o passo e seguiu em frente, deixando-o apenas com as costas para olhar. Ele a observou partir, e um sorriso afetuoso e impotente surgiu em seus lábios. Ela não podia mentir, sua teimosa e bondosa elfa. Ele a conhecia muito bem. Seu, apenas de passagem, se tornaria uma peregrinação diária. Seu, ocasionalmente, se tornaria, frequentemente. Ela tinha medo que ele morresse, que desaparecesse, assim como ele, tinha medo de não poder caminhar com ela até o fim. Mas o que ela não sabia era que, desde o momento em que ele aceitou a autoridade sobre a vida, ele também descobriu a possibilidade da reencarnação. O poder de um deus não era apenas uma imagem congelada de sua aparência, mas uma remodelação de seu próprio ser. De certa forma, ele já havia tocado o limiar da imortalidade e conquistado uma longevidade que rivalizava com a de um elfo. Mas ele não lhe contaria. Ainda não. Ela ficaria perturbada e irritada. E além disso, vê-la se esforçando tanto para ser durona, era um pouco divertido, não era? Ele deixaria seu pequeno segredo permanecer por mais um tempo. E então, um dia, depois de terem caminhado juntos por um longo tempo, um tempo tão longo que ela começaria a se perguntar por que ele ainda não envelhecia, ele lhe daria uma surpresa. Um sorriso travesso se espalhou pelo seu rosto, e ele correu para alcançá-la. Ei, senhorita elfa, qual a pressa? Espere por mim. Cale a boca. Fique longe de mim, disse ela sem se virar, acelerando ainda mais os passos. Mas o que ninguém viu foi o leve tremor em seus lábios e o voto silencioso que fez a si mesma. Se aquele dia chegasse, ela não apenas passaria por perto. Iria todos os dias e lhe traria uma flor que ela achava que ele gostaria. Ou lhe mostraria um novo feitiço que havia aprendido. E simplesmente se sentaria ali, e mesmo que ele não estivesse mais lá para provocá-la, ela conversaria com ele. E ela faria isso, até o fim de sua longa vida. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos. Avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 148 O Reino Celestial desce sobre o castelo do Rei Demônio. Capítulo 148 O Reino Celestial desce sobre o castelo do Rei Demônio. Rhodes rapidamente a alcançou. Espere por mim, Lady Seri. Não, disse ela, acelerando o passo, seus cabelos dourados balançando a cada passo apressado, como se pudesse fugir do assunto que tanto a perturbara. Ele não a pressionou, apenas manteve um respeitoso meio passo atrás, apreciando a rara visão dela em completo recuo. Ele a conhecia tão bem. Seus esforços não tinham sido em vão. Seus ombros tensos, seu passo acelerado, eram um sinal claro de sua turbulência interior. Ela olhava para frente, mas seus pensamentos estavam a milhões de quilômetros de distância. Suas palavras provocativas ecoavam em sua mente. Você está preocupado que eu não fique por perto tempo suficiente. Ponto que você não quer que eu morra. Outra busca insensata de 30 anos. Só de passagem, ela não queria que ele morresse. Claro que não. O pensamento, sem ser chamado, surgiu em sua mente, e com ele, um pânico sufocante. Ela pensara que, uma vez que o encontrasse, sua obsessão desapareceria. E então, ela simplesmente esperaria que ele morresse, e então estaria sozinha novamente. Mas ela estava enganada. Quanto mais tempo viajavam juntos, menos ela queria que ele fosse embora. Os 30 anos de sua ausência tinham sido um período longo, solitário e sem rumo. O mundo era tão vasto, e ainda assim não havia nenhum vestígio dele. Cada nova busca trazia apenas uma nova decepção. Ela quase havia desistido. A lápide era a prova disso. Mas ela o encontrara. Mas e se ela não o tivesse conhecido? Então não teriam existido esses últimos 10 anos de aventuras, e não haveria esse medo. Ou e se ela nunca o tivesse conhecido? Então nada disso teria acontecido. Mas nunca tê-lo conhecido, isso teria sido ainda pior.
Então, todas as suas palavras, todos os seus protestos, não passavam de uma fachada. Ele observou sua figura silenciosa se afastar e pôde sentir o peso não dito que ela carregava. Tocou o próprio peito e ainda sentia o estranho e persistente poder da deusa da vida. Uma surpresa deve ser guardada para o momento certo, pensou. Acelerou o passo e acompanhou-a. Vamos descansar um pouco, tem uns arbustos ali, eu poderia colher umas frutinhas para você. Seus passos vacilaram, ela olhou para ele e, ao ver seu sorriso familiar, a tensão em seu coração diminuiu um pouco. Ela apenas bufou, uma aquiescência silenciosa, mas ainda assim não disse nada, apenas reduziu o passo. O tempo estendia suas sombras muito à frente deles. Após uma longa jornada, Kraft e Alia finalmente chegaram ao chamado Castelo do Rei Demônio. Eles estavam à beira de um penhasco, olhando para a visão de tirar o fôlego lá embaixo. O castelo era uma cidadela negra e imponente, irradiando uma aura sombria que encobria o próprio céu com um manto perpétuo de nuvens escuras. E a presença deles não passou despercebida. Um toque estridente de trompa ecoou pelo ar, e o chão começou a tremer. Incontáveis criaturas mágicas, uma maré negra, jorraram de todos os cantos do castelo e até mesmo do próprio chão, e avançaram em direção a eles. No céu, uma nuvem sufocante de monstros voadores desceu em mergulho. Num instante, estavam cercados. As escrituras sagradas de Alia apareceram em sua mão, e um poder puro e sagrado começou a emanar delas. Vamos lutar para sair daqui? Perguntou ela, virando-se para ele. Com a força combinada deles, certamente conseguiriam abrir caminho através da horda, até chegarem ao próprio Rei Demônio. Mas ele apenas ergueu a mão. Seus olhos estavam fixos na torre mais alta do castelo. Sua missão não era matar uma horda de monstros, nem o próprio Rei Demônio. Não, Lady Alia, nossa missão está completa. Ele pegou o dispositivo de teletransporte que Rhodes lhe dera e despejou sua mana nele. VMMMM. Uma luz brilhante, uma luz que irrompeu para o céu em um pilar branco puro, emanou do disco, abrindo um buraco enorme e profundo nas nuvens negras, um buraco que agora estava preenchido por um círculo de teletransporte de tamanho inimaginável, um círculo que cobria todo o castelo e as terras circundantes por dezenas de quilômetros. O imenso poder, a antiga e sagrada pressão que emanava dele, fez até mesmo as bestas irracionais gritarem de terror e tentarem fugir. O que é aquilo? Kraft olhou para o enorme círculo de teletransporte que agora cobria o céu e quase se esqueceu de respirar. O dispositivo em sua mão havia se transformado em pó, e o choque em seu coração era como uma onda gigante. Rhodes, seu desgraçado, o que você estava escondendo de mim? Este não é um círculo de teletransporte para uma pessoa, isto é um feitiço para mover uma cidade inteira. Alia também ergueu o olhar, e um lampejo de uma emoção complexa cruzou seu rosto sereno. Como uma das criadoras daquele feitiço, ela não pôde deixar de sentir admiração. Ela não o havia ensinado a ele. Ele o decifrara, o replicara e até o aprimorara, tudo por conta própria. Seu talento era divino, e do outro lado do portal, ela podia sentir uma aura familiar. No instante seguinte, a luz do círculo de teletransporte atingiu seu brilho máximo absoluto, e o próprio tecido do espaço gemeu sob a pressão. E sob essa luz, um objeto imenso começou a aparecer. Era uma cidade grandiosa e majestosa, com salões e torres brancas, uma cidade que irradiava uma luz suave e delicada. Uma cidade inteira no céu. O reino celestial dos alados, a cidade sagrada que jamais cairia, descia dos céus. Pairava sobre o castelo do Rei Demônio, como uma espada do julgamento. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 149 O herói encontra seu descanso. Capítulo 149 O herói encontra seu descanso. A grandiosa cidade celeste flutuava silenciosamente no ar, sua sombra envolvendo quase completamente o castelo do Rei Demônio. Uma luz sagrada emanava dela como uma cachoeira, e em seu caminho, o miasma demoníaco rodopiante se dissipou. Algumas das bestas mágicas mais fracas, atingidas pela luz, foram reduzidas a cinzas antes mesmo que pudessem gritar. No topo do templo mais alto da cidade sagrada, uma figura branca era visível. Um par de grandes asas brancas, agora brilhando com uma luz prateada, estendia-se atrás dela. Era Olivia, suas mãos estavam unidas e ela se concentrava, controlando todo o reino celestial. Alia, lá embaixo, também a viu, com uma complexa mistura de emoções nos olhos. Olivia, sua última criação, e a mais promissora. Se não fosse por o que havia acontecido, ela teria se tornado a chefe do Conselho dos 13 e guiado os seres asados do céu sob sua própria luz divina por toda a eternidade. Mas não havia cés. Sua fórmula de vida havia sido reescrita. Ela não era mais sua filha. E quando se ofereceu para restaurar o vínculo entre elas, foi recusada. Ela não entendia, por que se recusaria a retornar aos braços de sua criadora. Mas sua pergunta jamais seria respondida. Talvez nem mesmo Olivia soubesse. Olhando para o reino celestial, a cidade que ela mesma construíra, 1000 pensamentos lhe passaram pela cabeça. O que aquele humano estaria planejando? Estaria ele atrás de sua piscina da fé?
Nesse instante, Rhodes sentiu seu círculo de teletransporte ativar. Parece que preciso me ausentar por um tempo. Quanto tempo você vai demorar? Você não. Vai desaparecer por mais algumas décadas, vai. Não vou permitir isso, disse ela, para deixar bem claro. Ela sabia o que ele estava prestes a fazer. Ela ficou surpresa com a rapidez com que Kraft agiu, tinham-se passado apenas 5 anos. Não se preocupe, já volto, preparei um círculo de retorno. Oh, você quer vir? Não, vou esperar você aqui, certo? Ela observou enquanto a luz do círculo de teletransporte o envolvia e, pouco antes de ele desaparecer, não pôde deixar de exclamar, cuidado. E não me faça esperar muito. Mas ele já havia sumido. Nas profundezas do castelo do Rei Demônio, o ser conhecido como Asmodeus, ou Eirik, ergueu os olhos. Ele podia sentir aquela aura familiar. E em seus olhos, nas profundezas da escuridão que o consumira, uma pequena, porém nítida, faísca da própria luz de Eirik reacendeu-se. Finalmente você chegou, Rhodes. Estava esperando há tanto tempo. Ele podia sentir o poder que estava prestes a se abater sobre ele, o poder que lhe traria a destruição final. Até mesmo a vontade corrosiva dentro dele podia sentir o aroma familiar do matador de deuses. Numa última luta desesperada, a corrupção tentou mais uma vez consumir a alma de Eirik. Mas desta vez, ele não resistiu. Abandonou os últimos vestígios de controle, deixou-se levar pela escuridão e aguardou o seu julgamento. Na Cidade Celeste, no topo do templo, Olivia, sob seu comando, começou a conjurar um feitiço poderoso. Toda a cidade começou a brilhar com uma luz intensa e, enquanto ela entoava o cântico, o imenso poder da piscina da fé foi invocado, uma torrente de pura destruição que foi então moldada em uma enorme cachoeira de luz e direcionada para o castelo abaixo, para a figura debilitada e possuída de seu antigo amigo. A vontade que agora habitava o corpo de Eirik tentou resistir. Ela ergueu uma barreira que cobriu todo o castelo, mas a cascata de luz desceu, e a barreira se estilhaçou num instante. A luz consumiu o castelo, e as incontáveis bestas mágicas e demônios que ali habitavam foram aniquilados antes mesmo que pudessem gritar. Até mesmo a torre mais alta, onde se erguia o trono sombrio, foi apagada da existência. No âmago da luz, restava apenas uma única figura, aprisionada numa gaiola de luz dourada. E naquele fogo purificador, naquela dor infinita, o último resquício da vontade da deusa da procriação finalmente encontrou seu fim, deixando para trás apenas um pequeno fio de matéria negra. Do alto do penhasco, Kraft observava, com uma mistura de admiração e uma profunda tristeza no coração. O menino que um dia sonhou em ser um grande guerreiro finalmente encontrou seu descanso. Tudo havia terminado. Alia observou a luz da purificação se dissipar, enquanto a forma de Eirik se dissolvia, deixando para trás apenas aquele fio de matéria negra. Ela abriu a mão, e ele voou em sua direção, o último vestígio de um deus caído. Rhodes baixou a mão lentamente. O reino celestial, após desferir seu golpe final e devastador, rapidamente perdeu suas forças, um novo círculo mágico surgiu e a grande cidade desapareceu. O castelo do Rei Demônio, e toda a dor que ele continha, desapareceu deste mundo, deixando apenas uma cratera profunda e sem fundo. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 150 Uma semente morta. Capítulo 150 Uma semente morta. O que você está fazendo? Ele vira o último resquício de escuridão, o remanescente da vontade da deusa, e estava prestes a destruí-lo, mas Alia fora mais rápida e o aprisionara na palma da mão. Não temia ela ser possuída? Está tudo bem, disse ela com um sorriso gentil, percebendo sua preocupação. Não se preocupe, esta criança não trará mais desastres. Tem certeza, ele ainda estava preocupado. Tinham pago caro demais, ele próprio não teria conseguido replicar a batalha final sozinho. O mundo não tinha mais fé para ele desperdiçar, pois a última gota já havia sido usada naquele golpe final e devastador. Eu sou. Ela olhou para ele, para o humano que havia levado seu filho mais amado, que havia tomado o reino celestial que ela havia criado, que havia matado sua irmã mais querida. E, no entanto, ela não sentiu ódio. Foi ela, no início, quem percebeu que a fé dos elfos não era suficiente para sustentar ambas, quem criou os seres alados do céu para si, enquanto sua irmã ficaria com os elfos. Mas aquela criança, ela não ouviu sua explicação, apenas se refugiou em sua própria teimosia. E talvez, ela mesma também tivesse culpa. Ela havia sido exigente demais com ela. Mas agora era tarde demais. A uma curta distância, Kraft estava de pé, encarando a cratera sem fundo, com o corpo tremendo. A criança que havia sido tão completamente corrompida, e a terrível escuridão dentro dela, haviam desaparecido. Ele abriu a boca, mas tudo o que saiu foi um longo e profundo suspiro. Se essa coisa te corromper, não tenho certeza se conseguirei salvar o mundo novamente, disse Rhodes para Alia. Olha, disse ela, abrindo a mão. O fio de matéria negra pairava ali, inerte, sem mais se contorcer, uma semente morta. Ela está morta, disse, com a voz firme, como uma constatação. Seu olhar se desviou da escuridão em sua mão para a enorme cratera.
Ela não será ressuscitada e não trará mais desastres. Ele olhou para o vestígio, depois para o rosto sereno dela. Ela lhe dera sua garantia, mas ele ainda estava cauteloso. Afinal, aquilo era o remanescente de uma deusa, a fonte de toda a tragédia. Se ela tivesse sido tão fácil de matar, a deusa da vida não teria sido possuída e não teria havido guerra entre os demônios e as forças aliadas. Ela encarou seu olhar penetrante sem hesitar. Ser observada com tanta audácia, ele era o único. Mas ela não se importava. No fim, ele optou por permanecer em silêncio. Assentiu com a cabeça e olhou para o céu, para as nuvens tênues, para o lugar onde outrora existira o grandioso reino celestial. Você não vai levar a Olivia com você? Perguntou ele, em voz baixa. Com todos os outros seres azados do céu desaparecidos, ficar sozinho naquela vasta cidade vazia, ele não conseguia imaginar a solidão. E ela havia cumprido sua missão. A seu comando, ela havia liberado toda a fé armazenada na cidade e destruído o castelo do rei demônio. Ela recusou, disse ela, com a voz desprovida de qualquer raiva, apenas um leve toque de confusão. Ela fechou a mão, e a tênue escuridão foi absorvida por seu corpo. Ela está ligada a você por um pacto de vida, para compartilhar sua vida. É bom que ela continue vivendo. A própria força vital de Olivia fora sacrificada na batalha, sua outrora longa expectativa de vida agora drasticamente reduzida. Mas o pacto com ele a havia reabastecido. Enquanto ele vivesse, ela viveria. E embora Alia pudesse ter ajustado sua própria expectativa de vida, ela respeitaria os desejos da criança. Ela já havia cometido um erro, não cometeria outro. Parece que você descobriu, disse ela. Ele ficou surpreso por ela ter descoberto seu segredo tão rapidamente. Afinal, você tem autoridade sobre a vida. Tenho certeza de que, com sua capacidade, você encontrará um caminho para alcançar a vida eterna. Essa é uma recompensa para o herói. Você pode pensar assim, se quiser. Mas, ela fez uma pausa, como que hesitante, essa autoridade, você não pode usá-la sobre os outros. Entendo, disse ele com um aceno solene. Pelo menos por enquanto, ele não tinha a intenção de usar seu poder para conceder vida eterna a ninguém. Aquela com quem ele queria estar, já era imortal. Tendo dito tudo o que tinha para dizer, ela se voltou para Kraft. Adeus, Kraft. Ele se ajoelhou lentamente diante dela. Foi uma honra ter vivido aventuras com você. Ele nunca havia acreditado em uma deusa antes, mas agora era a hora. No início, ele não sabia quem ela era. Mas, enquanto viajavam juntos, ele pressentiu sua aura sobrenatural, seu poder incrível, um poder que só poderia pertencer a um deus. E a conversa dela com ele confirmou tudo. Alia era a lendária deusa da vida, Alice. E você, Rhodes, disse ela, com a voz clara nas ruínas desoladas, tudo acabou agora. Meu pacto com você foi cumprido. Meu tempo chegou ao fim. Ela caminhou até a borda da cratera e sua forma começou a desaparecer. É hora de eu deixar este mundo. Deixar este mundo? Perguntou ele, com uma expressão de choque no rosto. Ele pensara que ela estivesse falando apenas sobre o fim da aventura deles, não, disso. Ela era a última dos deuses. E com a partida dela, a era dos mitos chegaria ao fim de verdade. Uma era chegou ao fim, disse ela, sem olhar para trás, com o olhar fixo no céu, onde a luz do sol agora penetrava as nuvens esfarrapadas. E assim deve ser, meus filhos trilharam seus próprios caminhos. Permanecer aqui, eu seria apenas um fantasma do passado, um obstáculo para a nova vida que está prestes a florescer. Ela virou levemente a cabeça e olhou para ele. Você se saiu bem, Rhodes. Você me tirou muito, mas também evitou um desastre muito maior. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 151 Uma aura tranquilizadora. Capítulo 151 Uma aura tranquilizadora. Este mundo, é hora de deixá-lo para as raças que não são deuses. Suas palavras foram definitivas. Você já se decidiu? Eu tenho. Antes, ela se agarrava a um pequeno resquício de ligação com este mundo, a ideia de que, enquanto o reino celestial ainda existisse, enquanto sua fonte de fé ainda estivesse cheia, ela poderia um dia retornar. Mas as ações dele, elas puseram um fim nisso e, de certa forma, tomaram a decisão por ela. Ela estava se desapegando, ela estava levando todo o seu passado, e aquela semente morta, consigo, para o mundo além. Lady Alia. Kraft começou, mas Rhodes o interrompeu. Ele olhou para as costas da deusa, para a deusa que agora fazia a escolha que ele esperava que ela fizesse. A era dos mitos não precisava de um deus. Não agora, e nunca mais. Mas por agora, ele se despediria dela. Obrigado, disse ele com uma leve reverência, por tudo que você fez, por este mundo e por mim. Ela havia captado o significado oculto em suas palavras, e um leve sorriso pareceu surgir em seus lábios. Então o humano havia percebido. O escolhido nunca era uma coincidência. Ela não disse mais nada. Sua forma tornou-se cada vez mais transparente, como um reflexo em um lago, e então ela desapareceu.
A deusa que outrora criara os seres alados do céu, que construíram um reino nos céus, cujo destino outrora estivera tão entrelaçado com o deste mundo, agora desaparecera sem deixar rasto. E com ela, todos os seus segredos, todo o seu passado, e uma semente que jamais germinaria novamente. Acabou, Rhodes, murmurou Kraft, com a voz carregada de uma emoção estranha e indescritível. Sim, e parabéns, você agora é o herói que salvou o mundo. Mas eu não fiz nada, disse ele, balançando a cabeça. Para um guerreiro, tal honra era pesada, tão pesada que chegava a ser sufocante. Não, você já fez mais do que o suficiente, disse ele, dando-lhe um tapinha no ombro. Este mundo precisa de um herói. O matador de deuses é uma lenda do passado. Eles precisam de um novo herói para liderá-los. Você, Kraft, você é esse novo herói. É mesmo, que fardo pesado, mas, eu entendo, pelos próximos 1000 anos, você não precisará se preocupar com o retorno dos demônios. Os demônios não podiam ser completamente erradicados. Embora ele tivesse destruído o castelo deles e todos os monstros que lá habitavam, ainda havia muitos outros no mundo. Em 1000 anos, provavelmente retornariam e trariam uma nova onda de caos. Mas ele não pensaria nisso agora. Tudo o que ele queria era ver uma pessoa. Deixa o resto com você. Tem alguém me esperando, e eu a fiz esperar por tempo demais. Kraft fez uma pausa por um momento e então entendeu. Série, você deveria ir. Não deixe passar mais 30 anos. Rhodes assentiu com a cabeça e, lançando um último olhar para a enorme cratera e para o local onde Alia havia desaparecido, ativou o círculo de teletransporte de retorno. Um pequeno círculo de luz surgiu a seus pés e, num instante, ele sumiu, deixando Kraft sozinho nas ruínas, sob os raios dispersos do sol. Debaixo de uma árvore antiga, Ceres sentou-se com as costas encostadas na casca áspera da árvore, os dedos inconscientemente entrelaçados em uma mecha de cabelo dourado. Ela encarava o local onde o círculo de teletransporte estivera, com uma sensação de inquietação no coração. Essa espera não era tão longa quanto os 30 anos anteriores, mas era igualmente angustiante. Suas últimas palavras para ele ecoavam em sua mente: tenha cuidado. E não me faça esperar muito tempo. Ele não a ouviu. O tempo parecia se estender, cada segundo uma eternidade. Quanto tempo ele havia ficado fora? 1 hora, 2. No momento em que ela estava prestes a verificar a estabilidade do círculo de teletransporte, uma luz mágica familiar brilhou. E lá estava ele, Rhodes. Ela correu até ele e, na sua empolgação, tropeçou e caiu em seus braços. Ela tentou se afastar, mas os braços dele, fortes e firmes, a seguraram com força. Bem, pensou ela, vou deixá-lo ter o seu momento. Ela não resistiu, apenas deixou que ele a abraçasse, que a sentisse, para confirmar que ela era real. Ela ergueu os olhos e o único rosto que conseguiu ver foi o dele. Você está se agarrando com muita força, não acha? Será? Disse ele, com a voz um pouco hesitante em se desvencilhar. Tudo bem, acabou, o rei demônio, Eirik, Kraft e a deusa da vida. O que aconteceu? As perguntas vieram em torrente. Ele não respondeu imediatamente, apenas a abraçou e afastou delicadamente uma mecha de cabelo solta de sua testa. Sim, disse ele, em voz baixa. Acabou, tudo acabou, Eirik, ele está em paz agora. Ela soltou um suspiro de alívio. Ele contou tudo a ela. Como ele havia feito Olivia teletransportar todo o reino celestial para o castelo do rei demônio e usado o poder da fé para destruí-lo. Como a deusa da vida havia feito sua escolha final e deixado este mundo para sempre. Como você conseguiu realizar um teletransporte em tão grande escala? Com o poder da bainha de Org e a própria magia do reino celestial, mesmo com toda a minha força, eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Então a deusa realmente se foi, disse ela, e então, uma expressão de compreensão cruzou seu rosto. Que bom, eles estavam tão próximos agora que ela poderia simplesmente ter repousado a cabeça em seu peito e escutado as batidas constantes de seu coração. O passado, com a partida da deusa, ele realmente havia desaparecido. A propósito, disse ela, olhando para ele, minhas últimas palavras para você, você as ouviu. Ele olhou para ela e seu sorriso se alargou. Beliscou delicadamente seu pequeno nariz. Sim, eu fiz. Cada um deles. Por que mais eu teria voltado tão rápido? A ordem da senhorita Elfa, eu tenho que obedecer. Bobagem. Você nunca me obedeceu, murmurou ela. Mas estava feliz por ele ter voltado. Enterrou o rosto em seu peito e aspirou seu aroma familiar e reconfortante. Fim do capítulo. Capítulo 152 da série Eu Vou Morrer. Capítulo 152, série Eu Vou Morrer. O tempo passou, décadas se passaram num piscar de olhos. Rhodes e Ceres já haviam abandonado suas aventuras há muito tempo e se estabelecido em uma vida tranquila e reclusa. Seu corpo não aguentava mais. Com o passar do tempo, a vitalidade de seu corpo vinha diminuindo constantemente. Talvez fosse hora de ele reencarnar mais uma vez. A elfa, por outro lado, não havia mudado nada, exceto por uma crescente dependência de um certo humano audacioso. Ela continuava tão mordaz quanto antes, mas uma amizade silenciosa e tácita havia se entrelaçado no próprio ar que respiravam. Rhodes estava sentado numa cadeira de balanço junto à janela. Parecia um jovem, mas sua força vital era fraca e vacilante, e seu rosto estava pálido e doentio. O declínio não fora gradual, mas súbito e inesperado.
Ele tossiu, com a voz um pouco rouca. Ei, você passou a noite toda estudando aqueles grimórios perigosos de novo, disse ela, erguendo os olhos do livro, com a testa franzida num gesto habitual. Seu tom era o de fingida irritação de sempre, mas seus olhos revelavam um lampejo de profunda e genuína preocupação. Ele ergueu lentamente o olhar para ela, com uma estranha determinação nos olhos. Levantou a mão e, com um gesto fraco e trêmulo, fez um gesto para que ela se aproximasse. Seu coração deu um salto. Ela largou o livro e caminhou até ele. Série, disse ele, em um sussurro, vou morrer. Seguiu-se um longo silêncio. Seus olhos se arregalaram e, em suas profundezas, ela viu sua forma frágil e debilitada. Ele estava bem ontem, porque agora parecia estar à beira da morte. Teria sua vida humana finalmente chegado ao fim. Do que você está falando? Disse ela, com a voz trêmula. Que tipo de truque você está aprontando agora? Como você pôde morrer? As palavras ficaram presas em sua garganta. Sua força vital estava realmente se esvaindo. Não era fingimento. A chama de sua vida estava prestes a se extinguir. A sensação era tão real, tão inegável. Sério, disse ele, balançando a cabeça, a vida de um ser humano tem seus limites. E eu cheguei ao meu. Impossível. Ela quase gritou a palavra. Deu um passo à frente e agarrou-se às suas roupas, o corpo tremendo. Sua arrogância habitual havia desaparecido, substituída por uma incredulidade pura e simples. Você está mentindo. Você deve ter um jeito. Você criou um feitiço para prolongar sua vida. Eu sei que sim. Sua voz era desesperada, um som rouco e suplicante, e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Não, nem mesmo os feitiços mais poderosos podem desafiar as leis da vida. Para este corpo, não há mais nada que possa ser feito. Era verdade, a força vital daquele corpo havia se esvaído. Mas, ele sempre poderia criar um novo. Só não ia contar isso a ela ainda. Queria observar aquela expressão no rosto dela por mais um tempo. Provavelmente levaria algumas flechas de luz na cara por isso depois, mas valeria a pena. Aspas. Ela ficou em silêncio. Ela o encarou, tentando encontrar alguma mentira em seus olhos, mas seu olhar era tão calmo, tão sereno, que destruiu seu último vislumbre de esperança. Uma onda de grande e terrível desespero a invadiu, e ela mal conseguia respirar. Sua mão, que ainda se agarrava às roupas dele, tremia, mas ela não o soltava. Ela esperava por isso, havia ensaiado essa cena em sua mente 1000 vezes. Ela deveria ser capaz de simplesmente deixá-lo ir. Mas por quê? Porque ela não conseguia. Ao ver a dor em seus olhos, ele também começou a sentir uma pontada de culpa. Você sabia, disse ele, com voz baixa e suave, que na minha terra natal existe uma criatura muito grande chamada elefante. Ela olhou para ele, confusa, sem entender por que ele estava falando sobre tal coisa em um momento como aquele. E dizem que quando um elefante sabe que chegou a sua hora, ele silenciosamente deixa a manada e vai para um lugar secreto, para aguardar o seu fim. Ele olhou para a mão dela, que ainda segurava suas roupas. Talvez eu devesse fazer o mesmo. Ela entendeu, ele ia deixá-la, para morrer sozinha, para que ela não tivesse que ver. Ela queria impedi-lo, obrigá-lo a ficar. Mas o olhar dele, era um olhar que ela não podia negar. Ele tinha feito a sua escolha. E ela tinha que respeitá-la. Ela abriu a boca, mas as palavras não saíam. No fim, tudo o que saiu foi um soluço baixo e abafado. E, lentamente, bem devagar, ela soltou a mão dele. Não disse mais nada, apenas ficou olhando para ele. Ele olhou para ela, para seu corpo silencioso e destroçado, e lentamente se levantou. Cuide-se, minha senhorita elfa, disse ele, como se fosse seu último suspiro. E então se virou e caminhou, passo a passo, em direção à porta. Ela o viu partir e sentiu como se todo o calor tivesse sido sugado do mundo, deixando apenas um vazio frio e oco. Ela não aguentou mais, afundou no chão e enterrou o rosto nas mãos, e o som de seus próprios soluços abafados preencheu o pequeno quarto silencioso. E nesse exato momento, a porta abriu-se novamente, e lá estava ele, Arren. Ele pigarreou. A propósito, Lady Série, acho que me esqueci de lhe contar. Eu, talvez tenha encontrado uma maneira de prolongar minha vida. Ele sorriu e acrescentou, uma maneira permanente. Parece que poderei caminhar com você por muito, muito tempo. Podemos discutir os detalhes. Um silêncio sepulcral. O choro dela cessou. Ela olhou para ele, e seus olhos passaram da confusão ao choque, à descrença e, finalmente, a uma fúria avassaladora, uma fúria misturada com um sentimento de vergonha insuportável. Rhodes, um rugido repleto do poder de sua mana, e com ele, uma lança de luz, uma lança tão grossa quanto sua própria coxa, disparou em direção ao desgraçado que agora estava parado à porta com um sorriso brilhante no rosto. Seu canalha desprezível, sem vergonha, inútil. A elfa havia perdido completamente o controle. Fim do capítulo. Capítulo 153. A segunda reencarnação. Capítulo 153. A segunda reencarnação. O ar na pequena cabana crepitava com o poder bruto de sua fúria. A lança de luz, tão grossa quanto sua coxa, roçou seu ombro e atravessou a parede de madeira, deixando um buraco carbonizado em seu rastro. Claramente, a elfa não estava completamente consumida por sua raiva.
Rhodes estremeceu, seu sorriso triunfante instantaneamente substituído por um olhar de contrição e uma tentativa desesperada de apaziguá-la. Acalme-se, Lady Seri, deixe-me explicar, disse ele, erguendo as mãos em um gesto conciliador enquanto encarava seu olhar assassino. Explicar? O que há para explicar? Disse ela, avançando em sua direção, seus passos pesados. No chão de madeira. Explicar por que você não me contou antes. Explicar por que você mentiu para mim. Sua voz falhou, e uma nova onda de vergonha a invadiu. Era tudo culpa dele. Ela deveria simplesmente tê-lo enterrado e acabado com tudo. Eu não menti, minha senhora. Este corpo, ele realmente está no seu limite, disse ele rapidamente. Ela fez uma pausa, sua raiva agora tingida de confusão. Então, o que era aquilo sobre prolongar sua vida? Reencarnação, disse ele com um suspiro profundo, e começou a explicar. Você se lembra de quando eu lhe disse que precisava usar uma arte secreta de reencarnação para me livrar da maldição da deusa? Sim, pensei que só se pudesse usar uma vez. Uma coisa dessas é muito perigosa. Não há registro de nada parecido na história. É perigoso, admitiu ele. E o mais importante é que você precisa ter autoridade sobre a vida. Ele apontou para si mesmo. E eu, por acaso a tenho. Então, o que você acha? Posso usá-la de novo? Mas é muito arriscado. Um único erro e sua alma pode ser completamente aniquilada. Mas não há outra escolha, não é? E a cada reencarnação, a fórmula mágica se torna mais perfeita. Em outras palavras, a cada uma, o risco diminui. Não se preocupe. Aspas. Ele tinha razão. Eles não tinham outra escolha. Da última vez, ele levou 30 anos para concluir o processo. Mas desta vez, ele não desapareceria. Ela só precisava esperar. 30 anos, ela murmurou, sua noção de tempo, mais uma vez, um pouco distorcida. Para uma elfa, 30, 50 anos, não era nada. Contanto que ele estivesse ao seu lado, a espera valia a pena. Quanto tempo vai demorar desta vez? Ela esperava um número menor, uma espera mais curta. Não sei, não posso garantir quanto tempo cada reencarnação levará. Da última vez foram 30 anos. Desta vez, pode ser mais rápido ou mais lento, disse ele honestamente. Não posso lhe dar um prazo exato. Dessa vez, foi ela quem pegou na mão dele, um gesto que ele mesmo tantas vezes iniciara. Está tudo bem, disse ela, com a voz numa estranha mistura de ordem e súplica. 30 anos, 50, até 100. Eu estarei aqui, esperando por você. Mas, uma nova urgência surgiu em sua voz, não vá sozinho desta vez. Quero estar ao seu lado. Como ele poderia recusar? Inicialmente, ele havia planejado fazer tudo sozinho, como fizera antes, para evitar distrações ou riscos. Mas agora, ele não conseguia dizer não. Tudo bem, disse ele com um aceno firme de cabeça. Faremos isso juntos. Nos dias que se seguiram, ele transformou sua pequena cabana em um enorme círculo mágico, com runas complexas cobrindo cada centímetro do chão e das paredes. Da última vez, ele estava com pressa e não conseguiu ajustar o círculo adequadamente, o que resultou em um período de adaptação difícil com seu novo corpo. Desta vez, ele faria tudo certo. Iria pular a fase de reabilitação por completo. A reencarnação era, afinal, apenas uma recriação de seu próprio corpo. Ele ainda era ele mesmo. E ela o ajudou. Ela não tinha autoridade sobre a vida, então não podia participar do feitiço em si. Mas ela era uma maga poderosa e podia ajudá-lo a construir a fórmula mágica. Quando tudo estava pronto, ele se deitou no centro do círculo e, enquanto ela observava, uma luz o envolveu. E ela ficou sozinha novamente. Mas desta vez, era um tipo diferente de solidão. Desta vez, ela estava esperando. As flores do lado de fora da cabana desabrochavam e murchavam, repetidamente, e seu próprio coração inquieto, a cada dia que passava, se acalmava, se tornava mais paciente. Ela parou de contar os anos. Apenas o observava, sua figura familiar agora envolta em luz. 50 anos se passaram num piscar de olhos. E então, um dia, o feitiço se completou. A luz do círculo mágico brilhou intensamente, uma luz ofuscante que chamou sua atenção e agitou seu coração tranquilo. E então começou a recuar, a contrair, e então, desapareceu. No centro do círculo, estava de pé uma figura familiar. Era ele, seu corpo agora repleto de uma nova e vibrante vida. Ele moveu os braços e as pernas. O feitiço tinha sido um sucesso. Não havia desconforto, nem constrangimento. Ele era ele mesmo novamente. E então seu olhar recaiu sobre ela, aquela que o esperava. Ela o encarou, aquele rosto familiar, e a alegria que havia reprimido por 50 longos anos a invadiu. Rhodes. Ela não conseguiu mais se conter. Correu até ele e o abraçou com força. Sou eu, Seri, disse ele, e a abraçou forte. Fiz você esperar. Ela balançou a cabeça, com o rosto enterrado no peito dele. Então, olhou para ele. Então você vai poder viver para sempre agora? Para viver aventuras comigo para sempre? Ele acariciou os cabelos dela. Ela era tão gentil, tão maleável em seus braços. Sim, enquanto eu puder continuar reencarnando, poderei caminhar com você, para sempre. Sempre estarei aqui. Um olhar de pura alegria preencheu seus olhos, mas logo foi substituído por um lampejo de confusão. Enquanto você puder reencarnar, quer dizer que a vida deste corpo não é infinita.
Um semblante de resignação tomou conta de seu rosto. Sim, ainda não consigo decifrar a fórmula para criar uma raça verdadeiramente imortal. Talvez, com muito, muito tempo, eu consiga. Mas, por enquanto, este é o único jeito. A luz em seus olhos diminuiu por um instante, mas logo retornou, mais intensa do que antes. Ela ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto familiar, e então, sua mão deslizou para baixo e ela segurou a dele. Não importa, disse ela, com a voz suave, mas firme. Mesmo que eu tenha que esperar 100 anos da próxima vez, estarei aqui. Esperarei por você, enquanto sua alma se lembrar de retornar, minha espera sempre valerá a pena. Ele apertou a mão dela. No futuro, haveria muitas outras despedidas e muitos outros reencontros. Mas enquanto tivessem um ao outro, a espera sempre valeria a pena. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 154 O Último Velho Amigo. Capítulo 154 O Último Velho Amigo. O rio do tempo continuou a fluir, incessante e indiferente. Rhodes e Ceri, num ciclo de envelhecimento e renascimento, viverão uma vida muito mais longa do que jamais imaginaram. As histórias de heróis se desvaneceram no pano de fundo da canção de um bardo. O mundo mudava, novas teorias mágicas surgiam e eram descartadas constantemente, mas nada disso importava para os dois que viviam isolados em sua floresta. Mas ainda havia uma última coisa que eles precisavam fazer. No outrora glorioso reino dos anões, a atmosfera agora estava carregada de tristeza. Some, o outrora rei, o herói que salvara o mundo, seu último companheiro, chegara ao fim de sua jornada. Seu corpo, antes forte, mal conseguia mover um dedo, e seus olhos estavam turvos e opacos. Somente quando olhou para eles, uma última e tênue faísca de luz surgiu. Ele havia mandado todos embora, até mesmo sua própria família. Já havia passado tempo suficiente com eles, dissera. Este último tempo, ele queria passá-lo com seus velhos amigos. Rhodes sentou-se ao lado dele, uma luz sagrada de seu feitiço agora o envolvendo, suavizando seus momentos finais. Seu tempo havia acabado, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ceri sentou-se junto à janela, a uma pequena distância, olhando para fora. Mas a sua presença ali era a sua despedida final. Rhodes, disse ele, com a voz num sussurro fraco, como a chama bruxuleante de uma vela, parece que chegou a hora de dizer adeus. Sim, disse ele com voz suave. Você teve uma vida maravilhosa. Acho que não tem nenhum arrependimento. Ele não lhe ofereceu uma vida mais longa. Conhecia seu velho amigo e sabia que ele teria feito a mesma escolha que Norne. Sem arrependimentos. E está na hora de eu ver aqueles dois de novo, disse ele, com o olhar demorado no rosto ainda jovem de Rhodes. Rhodes, você, tem sido feliz? Ele o visitara muitas vezes ao longo dos séculos e conhecia seu segredo. Nunca sentira inveja, apenas um pouco, de tristeza, por seu velho amigo. Estar sozinho por tanto tempo, mas, por outro lado, ele não estava sozinho. Ele a tinha. Se fosse ele, não conseguia imaginar um futuro sem ninguém ao seu lado. Essa era a principal razão pela qual nunca pedira para prolongar a própria vida. Tivera uma boa vida, era o suficiente. Ao ouvir a pergunta dele, Ceri, junto à janela, moveu-se ligeiramente, mas não se virou. Ela também estava curiosa. Teria ele sido feliz durante todo esse tempo? Teria ela sido um fardo? Para ser um companheiro, tinha que ser recíproco. Ela precisava que ele caminhasse ao seu lado, e ele também precisava dela, não é? Ela não tinha tanta certeza. E, por algum motivo, esperava ouvir o próprio nome na resposta dele. Muito feliz, disse ele com um sorriso. Qualquer dia com companhia é um dia feliz. Ela se virou, com um pensamento aliviado na mente. Então ele precisa de mim. É mesmo, disse ele. Então espero que você continue feliz. O caminho à frente, agora são só vocês dois. Sua respiração estava ficando superficial, seus olhos desfocando, como se ele pudesse ver os fantasmas de seus antigos amigos. Ele ergueu a mão. Eu os vejo, você veio me buscar. Sua voz foi se apagando, e sua mão caiu inerte sobre o peito. Rhodes colocou silenciosamente a mão do amigo de volta em seu peito e fechou os olhos suavemente. Ele havia se despedido de outro amigo. Ceri finalmente se levantou da janela e foi até ele. Uma magia suave e abençoadora emanou de seus dedos, sua despedida para o anão adormecido. Adeus, Some, disse ela suavemente. Eu me lembrarei de você. Seu funeral foi tão grandioso quanto o de Norne. Ambos eram reis e ambos mereciam uma despedida à altura. Rhodes não compareceu, apenas observou a distância e depois partiu. Mas levou consigo a antiga armadura do amigo, a espada longa de Norne e o cajado mágico de Eirik, e construiu 3 lápides para homenageá-los. Não deixaram estátuas, apenas uma lenda que um dia seria esquecida. Nem mesmo ele poderia mudar isso. E com a partida de seu último companheiro, o tempo pareceu se estender, tornar-se ainda mais longo, mais viscoso. Ele ainda reencarnava, e no intervalo entre as reencarnações, ela estudava sua magia e, às vezes, vagava pela floresta. E então, um dia como qualquer outro,
Uma jovem elfa, com os olhos verdes repletos de uma mistura de curiosidade e um leve receio, e as orelhas pontudas tremendo ligeiramente, apareceu diante deles. Ciri estava um pouco confusa. Ela havia lançado muitos feitiços de advertência ao redor da casa. Como aquela garota conseguira passar por todos eles? Ela possuía algum tipo especial de magia, mas ela parecia muito jovem, nem mesmo uma aprendiz. Talvez fosse uma habilidade natural. Até mesmo Rhodes ficou intrigado e colocou a cabeça para fora da janela para olhar. A garota também viu Ciri e ficou cativada. A velha e poderosa elfa da floresta, por centenas de anos, ela havia exterminado todas as feras daquela terra, e sua presença era conhecida pela aldeia élfica em seus arredores. Eles já haviam tentado contatá-la antes, mas sempre foram rejeitados. Esta era a primeira vez em 100 anos que alguém chegava tão perto. Sob o olhar sereno de Ciri, a garota congelou, sem saber o que fazer com as mãos. Ele estava curioso para ver o que a Ciri faria. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 155, o primeiro aprendiz da série. Capítulo 155, o primeiro aprendiz de Ciri. Para sua surpresa, ela não dispensou a garota com sua habitual frieza e indiferença. Ela fechou o livro e caminhou até a beira da escada, olhando para a pequena criança élfica. Você está perdida? A menina assentiu vigorosamente. Eu estava perseguindo uma linda borboleta e então... Você não tem noção de perigo. Podia ter sido devorada por uma fera selvagem, disse ela, com a mesma franqueza de sempre. Mas seu olhar permaneceu na menina, como se a estivesse avaliando. Ela podia sentir uma aura mágica emanando da criança. Um talento nato, mas ela não disse nada. Apenas ergueu a mão, e uma pequena e suave luz surgiu na ponta do seu dedo, disparando em seguida numa determinada direção. Sua tribo fica por ali. Basta seguir a luz. A menina olhou para a luz guia, depois para ela, seus grandes olhos cheios de uma mistura de gratidão e admiração. Obrigada, disse ela, fazendo uma reverência, e então se apressou em sair, sem se esquecer de olhar para trás uma última vez. Ele encostou-se à janela, observando a partir, e depois virou-se para Ciri, que estava novamente absorta em seu livro. Pensei que você fosse simplesmente espantá-la. Não sabia que você tinha um ponto fraco. Eu só estava tentando ajudar, disse ela sem levantar os olhos, com a voz tão monótona como sempre. Ele apenas deu uma risadinha. Mesmo que ela não tivesse dado, ele teria dado. Alguns dias depois, a menina reapareceu. Dessa vez, ela não estava perdida. Carregava uma pequena cesta de frutas vermelhas, que colocou timidamente nos degraus. Quando ele a viu, ela saiu correndo imediatamente. E depois uma terceira vez, e uma quarta. Às vezes, ela trazia uma pedra bonita, e às vezes simplesmente ficava à distância observando Ciri praticar sua magia, com os olhos cheios de uma curiosidade pura e simples, um anseio profundo e persistente. Isso fez lembrar de outra jovem, da primeira aldeia humana a quem eles haviam ensinado, uma menina chamada Lisa. Finalmente, numa manhã, quando a menina reuniu novamente sua coragem e estava diante da cabana, com os olhos fixos em Ciri, a elfa finalmente agiu. Ela se levantou e caminhou até a beira do telhado. Você, disse ela, com a voz tão calma como sempre, qual é o seu nome? Ela, meu nome é Ela, disse ela, com o rosto iluminado. Ela repetiu, você quer aprender magia? Sim, aceito, por favor, aceite-me como sua aprendiz, disse a garota, fazendo uma profunda reverência. Tudo bem, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Eu vou te ensinar, você será minha primeira aprendiz oficial. Na primeira vez em que ela, sob sua orientação, conseguiu conjurar sua própria mana, ela quase pulou de alegria. E até mesmo os olhos de Ciri brilharam com um lampejo de satisfação. Qual é o problema desse interesse repentino em aceitar um aprendiz? Perguntou ele. Ela estava no meio de uma aula para ela sobre como controlar melhor sua mana. Fez uma pausa e lançou-lhe um olhar de soslaio. É interessante, não é? Observá-los tropeçarem, da completa ignorância a um mago poderoso. O processo deve ser interessante. Ela já havia ensinado humanos antes, em suas aventuras, mas sempre fora algo superficial, alguns feitiços básicos. Não como isso, não um aprendizado formal. Ela voltou sua atenção para a tarefa em mãos. E além disso, disse ela, como que para si mesma, ou talvez para ele, preciso encontrar algo para fazer. A espera pode ser um pouco solitária. Suas reencarnações estavam ficando cada vez mais longas. A primeira durou 50 anos. Depois, 55. A última, 60. Ele dissera que ainda estava aperfeiçoando o feitiço, por isso estava demorando mais. Ela não entendia. Se ele estava aperfeiçoando, não deveria estar ficando mais rápido. Mas mesmo quando ela perguntou, ele não lhe deu uma resposta satisfatória. Então, ela deixou para lá. Contanto que ele voltasse, 50 anos, 100, para ela, tanto fazia. E enquanto isso, ela encontraria algo para fazer para passar o tempo.
Ele a observou, a maneira como ela ensinava a jovem com tanta paciência, como a luz do sol iluminava seus cabelos dourados, e percebeu uma sutil mudança naquela elfa antes tão orgulhosa e indiferente. Uma onda de calor percorreu seu próprio peito. Sim, muito interessante. Você quer ajudar? Essa criança é um bom material. Passo, disse ele, recusando educadamente. Ele não lhe roubaria o título de mestre mágico mais antigo. Mas, ele prolongou a palavra. Mas o quê? Perguntou ela sem levantar o olhar. Mas, ele caminhou até ela e, vendo a expressão de frustração no rosto de ela enquanto sua esfera de luz se dissipava, baixou a voz. Se um certo humano desavisado não tivesse lhe negado o lugar dela todos aqueles anos atrás, aquele lugarzinho, teria sido meu, não teria. Sua mão congelou no ar. Ela se virou e o encarou, um olhar longo e inquisitivo, seus olhos uma mistura de emoções complexas. Era como se ela estivesse vendo, mais uma vez, o homem que havia entrado em sua vida naquela floresta, que a rejeitara com tanta audácia e que, à sua maneira, se ligara a ela para sempre. E então, ela deu um sorriso estranho e sutil. Ela se virou para ela e disse para ela se concentrar. Isso é diferente, Rhodes, disse ela, com a voz tão suave que só ele podia ouvi-la. O que você tem, é um título muito mais importante do que isso. Sua voz era um sussurro, mas mesmo assim lhe causou um arrepio no coração. Ele a olhou, para a nuca dela enquanto ela se concentrava em seu novo aprendiz, e pensou na longa e sinuosa jornada que haviam percorrido juntos, uma jornada que transcende aos tempos. Sim, ele tinha um título muito mais precioso, muito mais insubstituível. E era um título ao qual nenhuma relação mestre-aprendiz jamais poderia se comparar. De repente, ele se alegrou por tê-la rejeitado, tantos anos atrás. Ele não disse mais nada. Apenas ficou ali parado, ao lado dela, observando ela, sob sua orientação, iniciar sua longa e desajeitada jornada. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 156 Os demônios em constante evolução. Capítulo 156 Os demônios em constante evolução. Você está acordado, Lord Rhodes. Ele abriu os olhos e o rosto que o recebeu não era o familiar que esperava, mas o de uma jovem e bela elfa. Ele piscou, a mente ainda envolta na névoa do longo e profundo sono da reencarnação. Levou um instante para perceber que não se tratava de sua familiar elfa, mas sim de sua aprendiz, ela. Ela, o que você está fazendo aqui? Ele instintivamente olhou ao redor procurando por Ceri, mas além de ela, a única outra coisa no quarto era Athos, que estava deitado ao lado da cama, irradiando uma luz suave e mantendo uma pálida barreira dourada ao seu redor. Lady Ceri teve que se ausentar por um motivo urgente. Antes de partir, pediu-me que ficasse de guarda e garantisse que você não fosse incomodado, disse ela. Lord Rhodes, como se sente? Pode dissipar essa barreira? Ela disse que só você pode controlar Athos completamente. Ela havia deixado a espada para trás para protegê-lo, confiante de que não havia mago no mundo capaz de romper sua barreira. Mas, por precaução, também deixou seu aprendiz para vigiá-lo. O que aconteceu? Ele parou um instante para avaliar o estado de seu novo corpo. A reencarnação fora um sucesso, não havia problemas. Ele ordenou que a barreira se dissipasse, e ela desapareceu num instante, e ela agora podia se aproximar. Estou bem, disse ele, levantando-se e esticando os membros novos. O que aconteceu? Onde ela está? Ela raramente sai em um momento tão crítico. São os demônios, disse ela, com um tom de preocupação na voz. Cerca de uma semana antes de você acordar, eles apareceram em uma cidade élfica não muito longe daqui. Eles atacaram e causaram muitas baixas. Demônios! Sua testa se franziu. Fazia mais de 1000 anos. Como baratas indestrutíveis, eles haviam se reunido novamente e agora lançavam um ataque direto contra os elfos. Quantos? E havia algum particularmente poderoso entre eles. Os detalhes ainda não estão claros, disse ela, balançando a cabeça. Quando a notícia chegou até nós, Lady Ceri ficou furiosa. Ela decidiu imediatamente resolver a situação pessoalmente. Havia uma confiança absoluta na força de sua mestra em sua voz, mas também um toque de preocupação. Ela estava fora havia quase uma semana, e a cidade ficava a apenas um dia de viagem dali. Uma semana, seu coração afundou. Para ela ter ficado fora por tanto tempo, a situação provavelmente era mais complicada e mais perigosa do que ele imaginara. Diga-me onde fica a cidade. Vou procurá-la, Lord Rhodes. Seu corpo, não se preocupe comigo. Ele pegou Org e Athos e se preparou para partir. Mesmo com sua mana ainda não totalmente recuperada, ele não se importaria de mostrar àqueles demônios o que um mago de combate corpo a corpo era capaz de fazer. Mas antes que pudesse agir, sentiu uma flutuação de mana familiar e poderosa. Ele e ela se voltaram para a porta, que agora estava sendo aberta. E lá estava ela. Ela vestia seu habitual manto branco, seu rosto delicado e inalterado, embora estivesse um pouco mais pálida que o normal, um sinal de exaustão de mana. Sua respiração também estava um pouco mais acelerada, embora ela se esforçasse ao máximo para disfarçar. Ceri, disse ele, e caminhou em direção a ela.
Senhorita Seri, ela também avançou rapidamente. Seu olhar recaiu sobre ele, e ao ver que ele havia despertado com sucesso, um olhar de pura alegria preencheu seus olhos frios e serenos. Você pode ir agora, disse ela com um leve aceno de cabeça. Sim, minha senhora. Ela lançou outro olhar preocupado para o professor, depois para ele, e com uma reverência respeitosa, saiu. Assim que a porta se fechou, o olhar dela voltou-se para ele. Como você se sente desta vez? Perguntou ela, com um tom tão casual como se tivesse acabado de dar um passeio. Mas ele não respondeu, apenas pegou a mão dela e, com um toque suave, sentiu o mana dentro dela. Ela não resistiu. Seu mana está tão esgotado. O que aconteceu? Você encontrou um demônio particularmente poderoso? Perguntou ele, com a voz agora baixa e séria. Ela afastou a mão delicadamente e, com um suspiro, tirou uma poção de recuperação de mana. O gosto ainda era tão amargo quanto antes, mas, depois de todos esses anos, ela havia se acostumado. Ela a bebeu, com uma leve careta no rosto, e então disse: os demônios da cidade, todos foram derrotados. A maioria não era motivo para preocupação, mas, sua expressão se tornou sombria, alguns deles eram, especiais. Especial, sim, ela assentiu. Você se lembra do demônio que encontramos há 1000 anos, aquele que se autodenominava um dos 4 reis celestiais? Aquela com a magia de petrificação. Ele se lembrou vagamente. Sua força não era nada de extraordinário, mas sua magia, ela havia sido capaz de contornar alguns dos feitiços defensivos dela. Sim, e aqueles com quem lutei agora, eram iguais. Os ataques deles, eles conseguiam ignorar minha magia defensiva. Completamente. Não, ela balançou a cabeça. É como se eles estivessem perfurando. Ou talvez, neutralizando, é difícil descrever. Havia um olhar de descrença em seus olhos, uma emoção que ele raramente vira nela. Rhodes, os demônios, eles estão evoluindo. E eu tenho medo que... Ela parou de falar, mas ele entendeu. A magia deste mundo estava em constante evolução, e o mesmo acontecia com os demônios. De certa forma, eles eram a raça mais talentosa em magia do mundo. E se ela acabara de encontrar um demônio capaz de ultrapassar suas defesas, o que aconteceria com o próximo? Seria ele capaz de atravessar sua barreira e seu corpo, matando-a num instante? Era como se ela já tivesse visto aquele futuro terrível. Seu próprio semblante escureceu. Todos eles se foram? Perguntou ele. Sim, com certeza, usei o mesmo feitiço que usei na deusa. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 157 O Grande Demônio, Shurahat. Capítulo 157 O Grande Demônio, Shurahat. E com isso, Rhodes finalmente entendeu por que sua mana estava tão esgotada. Você usou uma magia desse nível? Deve ter sido uma situação difícil. Não foi apenas difícil, disse ela, colocando o frasco de poção vazio sobre a mesa. Foi, premeditado. O que você quer dizer? Ele e Seri não eram vistos no mundo há quase 1000 anos. Deveria ter sido impossível encontrá-los. Os monstros e os demônios, todos eles eram especializados em lutar contra magos. Então eu suspeito que alguém estava por trás de tudo isso. Ela se virou para pegar um grimório e tropeçou levemente. Ele a amparou rapidamente e viu que havia um pequeno rasgo na manga de sua túnica e, por baixo, em sua pele clara, um ferimento superficial, do qual emanava uma aura escura e tênue. Você está ferido? Perguntou ele, com a voz baixa, um tom novo e áspero. Ele pensara que ela estivesse apenas exausta, mas ela estava ferida. E embora fosse apenas um pequeno ferimento, ele sentiu uma raiva que nunca havia sentido antes. Ele tocou delicadamente a ferida, com a intenção de curá-la com sua magia sagrada. Mas a aura sombria, como se ativada, começou a subir por seu dedo. Ele a dissipou imediatamente com sua própria magia, e a ferida, junto com a aura sombria, desapareceu. Esta não é uma corrosão mágica normal, disse ele, com a voz agora num rosnado baixo. Está misturada com algum tipo de poder destrutivo, especificamente concebido para neutralizar um mago. E foi por isso que conseguiu perfurar meu escudo, disse ela, com uma expressão agora sombria. Mas o que é ainda mais preocupante é o que descobri quando tentei suprimi-lo. Esse poder, é muito específico. É como se tivesse sido criado para combater magos élficos. Ele permaneceu em silêncio. Teriam descoberto o paradeiro deles? Ou os demônios estavam apenas atrás dela? De qualquer forma, ele precisava descobrir. Ele e Seri trocaram um olhar, e naquele instante, 1000 anos de entendimento tácito passaram entre eles. Ele gritou. A porta se abriu e a jovem elfa entrou apressadamente. Minha senhora, Lord Rhodes, prepare-se, disse Seri calmamente. Vamos fazer uma viagem. Para onde? Aqui, disse ele, apontando para uma caverna no mapa. Nos 1000 anos que vivera naquela floresta, conhecera cada canto dela. E se os demônios estivessem escondidos em algum lugar, seria ali. E mesmo que estivessem enganados, não importava. Eles simplesmente continuariam procurando. Ela olhou para a região misteriosa no mapa e assentiu.
Sim, meu senhor, imediatamente, e virou-se e saiu apressada, seus movimentos agora com a precisão e eficiência que Seri lhe ensinara. Seu novo corpo, disse Seri, com um tom de preocupação na voz. Ele acabara de reencarnar, ela pensou que eles podiam se dar ao luxo de esperar. O feitiço funcionou melhor do que eu esperava. Não se preocupe comigo, disse ele, cerrando o punho. Mas você está bem? Estou bem, disse ela. A poção foi muito eficaz. E se alguém realmente está atrás de mim, não podemos dar mais tempo para planejar em algo. Ele assentiu com a cabeça e, após alguns preparativos rápidos, partiram. A energia aqui é extremamente caótica. Meus sentidos estão sendo severamente perturbados, disse ela, com os olhos fechados, enquanto estava no topo da caverna. Parece que estamos no lugar certo, disse ele, também sentindo a leve aura escura no ar. Os três suprimiram suas próprias auras e se aproximaram silenciosamente da entrada da caverna, onde encontraram uma série de feitiços de proteção. Se fossem ativados, todos os demônios lá dentro seriam alertados. Seri apenas bufou e, com um gesto de mão, quebrou as proteções. O círculo mágico cintilou algumas vezes e então desapareceu. Quanto mais fundo eles iam, mais forte se tornava a aura sombria. Chegaram a uma enorme caverna subterrânea, mas no centro não havia nenhum exército de demônios, apenas uma única figura. Ele flutuava no ar, um ser alto e esguio com um manto preto que cobria metade do seu rosto, a pele de um branco pálido e doentio, os olhos de um preto puro e profundo, e na cabeça, 2 chifres demoníacos enormes. No instante em que ela apareceu na entrada, o olhar dele recaiu sobre ela. Seri, ele a conhecia, os demônios que atacaram a cidade deviam ser seus subordinados. Finalmente me encontrou, sua voz era calma e indiferente, como se ele a estivesse esperando. Mas quando seu olhar se voltou para o homem ao lado dela, um lampejo de algo, uma mudança, surgiu em seus olhos negros, até então inexpressivos. Mas seu olhar estava fixo em Rhodes, sua voz fria agora tingida com um leve tom de confusão. Por que sua existência é tão nebulosa, tão perigosa? Diga-me seu nome, disse Rhodes, encarando-o calmamente, com o orbe frouxamente em sua mão, sua luz agora se concentrando secretamente. Eu não mato-o sem nome. É claro que isso era mentira. Ele havia matado inúmeros demônios sem nome. Mas precisava saber, seria este um dos grandes demônios sobre os quais lera nas histórias? Se fosse, então ele estava prestes a roubar a presa do grupo de heróis. A figura flutuante, Shurahat, permaneceu em silêncio por um instante. Em seus olhos negros, 1000 futuros passaram como um lampejo, seu próprio poder precognitivo agora totalmente liberado. E com ele veio um forte aviso intuitivo de sua própria magia inata: não fale. Pronunciar seu verdadeiro nome trará um fim irreversível. E assim, ele não fez nada. Apenas ergueu lentamente a mão e, com um movimento rápido do pulso, várias lanças de escuridão dispararam em direção a eles, seus ângulos tão precisos que bloquearam todas as vias de fuga. Atenção! Suas vozes gritaram em uníssono. Uma barreira defensiva de magia élfica e uma parede de gelo surgiram diante deles. As lanças negras, como ela havia previsto, perfuraram sua barreira mágica como se fosse água, mas foram detidas pela parede de gelo. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 158 Imbatível. Capítulo 158 Imbatível. Algumas lanças negras também foram lançadas em sua direção, embora não com o mesmo ataque abrangente que contra ela. Ele apenas bufou e, em vez de recuar, avançou, sem usar magia defensiva. Ele poderia simplesmente ter erguido uma parede de gelo, é claro. O feitiço do demônio ainda não era forte o suficiente para penetrar os dois. Mas, por que ele deveria recuar? A luz de orbe em sua mão brilhou intensamente. Ele não lançou um feixe de luz para interceptar as lanças. Ele simplesmente brandiu a espada e as bloqueou, uma defesa puramente física. Clang. A lâmina atingiu os pontos mais fracos das lanças, e elas se estilhaçaram em uma névoa negra. A expressão de Shurahat não mudou. Ele continuou a lançar uma saraivada de feitiços poderosos, todos neutralizados um a um. E, pela primeira vez, uma rachadura surgiu em sua fachada eternamente calma. Um lampejo de espanto cruzou seus olhos negros. Seria aquele humano um guerreiro poderoso? Ser capaz de bloquear sua magia com força bruta e por que sua magia precognitiva? Não conseguia prever seu futuro. Assim, ele voltou sua atenção para o alvo mais fácil, Seri. Ele podia ver o futuro dela, o que lhe daria uma vantagem significativa. Continuou lançando alguns feitiços para manter Rhodes ocupado e concentra o seu ataque principal nela. Sua defesa impecável não conseguiu bloquear completamente os ataques dele, que eram poderosos e capazes de perfurar sua barreira. Mas ela não se deixou abalar. Usou uma combinação de paredes de gelo e vinhas para se defender e até conseguiu desferir alguns ataques. Por um tempo, a luta ficou equilibrada. Mas ele percebeu algo estranho. Os ataques de Shurahat, o ângulo, o tempo, eram precisos demais. Era como se ele pudesse prever cada movimento dela, forçando-a a gastar cada vez mais mana para se defender.
Caso contrário, ela o teria subjugado facilmente. O demônio à sua frente não era tão forte, provavelmente uma criação recente. Mas o fato de ele ser capaz de lutar de igual para igual com uma grande maga que vivera por 1000 anos, algo estava errado. Esse demônio é estranho, pensou ele, com um sinal de alerta soando em sua cabeça. Seu estilo de luta era refinado demais, experiente demais para sua aparente idade. Ele possuía alguma habilidade especial que a neutralizava. Ou seria, algo mais problemático, como premonição. Ele não tinha certeza. Os ataques do demônio contra ele haviam sido comuns, mas contra ela, de repente se transformaram em uma saraivada de feitiços perfeitamente sincronizados e elaborados sob medida. Ele não podia deixar isso se arrastar. Num instante, ele decidiu usar todas as suas forças. Concentrou toda a sua mana em Org, e a própria capacidade de previsão da espada foi ativada. Agora ele podia ver o próximo movimento do demônio. Agora sim, pensou, ele capturaria o demônio e descobriria qual era seu verdadeiro propósito. VMM. Pela primeira vez em 1000 anos, Org foi libertado e soltou um grito de júbilo. Uma luz sagrada emanou de sua lâmina e preencheu a caverna, purificando instantaneamente a aura sombria de Shurahat. O que? Os olhos negros do demônio se arregalaram num olhar de horror sem precedentes. Aquele poder, aquela aura sagrada que fazia sua própria alma tremer, e aquela espada, não era uma espada sagrada comum. Ele ouvira dizer que Seri empunhava a espada sagrada élfica, Atos. Seria esta, mas como um humano poderia estar empunhando-a? O único não-elfo que já fora reconhecido por Atos estava morto há muito tempo. Ele tentou desesperadamente usar sua magia precognitiva para ver seu ataque, para encontrar uma maneira de contra-atacar. Mas ainda assim não conseguia ver seu futuro. E o que era ainda mais aterrador, quando a espada sagrada foi desembainhada, sua própria magia começou a ser suprimida. Até mesmo sua capacidade de prever Seri havia desaparecido. E naquele instante, ele atacou. Sem técnicas rebuscadas, apenas um golpe simples e poderoso de cima para baixo. Uma lâmina de luz dourada de 40 metros de comprimento disparou de Org e atingiu a cabeça do demônio. Impossível! Gritou ele, aterrorizado. Ele ergueu uma série de escudos, uma defesa desesperada de última hora. E por um instante, eles resistiram. Claro, isso porque Rhodes estava se contendo, tentando capturá-lo. Agora, vendo seus escudos resistirem, ele canalizou toda a mana restante na lâmina. Se eu não conseguir capturá-lo vivo, então eu o matarei. A luz de Org brilhou intensamente e, diante da morte, o demônio pôde vagamente sentir a sombra do esquecimento, mas não conseguiu enxergar seu caminho. Seus escudos erguidos às pressas eram como papel diante do verdadeiro poder de Org. Rachadura! A lâmina dourada de energia de espada os estilhaçou a todos e atingiu seu corpo. PFFT, ele tossiu um bocado de sangue roxo escuro e foi arremessado para trás, chocando-se contra a parede de pedra com um baque surdo. Seu manto negro estava em farrapos, com uma ferida carbonizada e fumegante por baixo. Até mesmo um de seus chifres havia sido quebrado. Não fosse seu instinto de sobrevivência, um último e desesperado uso de sua magia precognitiva para deslocar seus órgãos vitais no último instante, o golpe teria sido fatal. Medo, um medo profundo e arrepiante o invadiu. Sua preciosa magia precognitiva era inútil contra aquele homem, e aquela espada, seu poder era completamente oposto ao seu. Imbatível, absolutamente imbatível. Tosse, preciso escapar. Ignorando seus ferimentos graves, ele abriu uma rota de fuga previamente preparada e, pouco antes do segundo golpe ser desferido, cambaleou por ela e desapareceu. Bum! O segundo golpe atingiu um espaço vazio, e a parede rochosa foi completamente obliterada. Ele escapou, disse Rhodes, embainhando Org com um olhar frio. Era uma pena, mas aquele golpe, era algo que o demônio jamais esqueceria. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 159 O Shurahat Desgraçado. Capítulo 159 O Shurahat Desgraçado. Seri caminhou até ele e olhou para a poça de sangue roxo escuro e o chifre quebrado no chão, franzindo a testa. Seus ataques eram estranhos. Era como se ele pudesse prever meu próximo movimento. Uma espécie de magia precognitiva, disse Rhodes, com uma expressão sombria. Ele agora suspeitava que o demônio com quem acabara de lutar fosse o onisciente Shurahat. Mas, se fosse, eles deveriam ter sido capazes de prever todos os movimentos um do outro. E a sensação era de que ele era o único capaz de ver. Então, ele não tinha certeza. Se ao menos o demônio tivesse lhe dito seu nome. Magia precognitiva? Sério, disse ela, com a voz embargada pela incredulidade. Ela sabia que a magia inata dos demônios era algo estranho e variado. Na era dos mitos, existira um demônio com talento para magia de ilusão de longo alcance, magia que ele usara para se disfarçar de alado celeste e destruir a grande floresta élfica. Mas a premonição, isso estava além de sua compreensão. Pode ter sido uma versão mais fraca. Não tenho certeza, mas é possível. Ela queria perguntar mais, mas ao ver a expressão no rosto dele, mudou de assunto. Mas por que você estava usando apenas Org?
E a sua própria magia? Ele havia lutado a batalha inteira apenas com a espada, sem lançar um único feitiço. Aos olhos do demônio, ele devia parecer um guerreiro poderoso. Porque é uma boa espada. E estou tentando me tornar um mago de combate corpo a corpo. Um mago de combate corpo a corpo. Ela olhou para Org, com uma expressão complexa no rosto. Isso soa um pouco herético. Mas se for você, suponho que não seja tão ruim. Sempre que ela via o verdadeiro poder daquela espada, ficava maravilhada. E se fosse ele quem a empunhasse, tudo bem. Vamos lá, disse ele, olhando para a caverna em ruínas. Não podemos ficar aqui. Ele acenou com a mão e ela apareceu. Ela, limpe este lugar. Sim, meu senhor. E com um feitiço próprio, o covil do demônio foi completamente destruído. Shurahat estava encolhido em uma caverna subterrânea escondida, sua aura demoníaca em um fluxo caótico. O poder sagrado que corroía sua ferida enviava ondas de dor agonizante através dele. Mas a dor física não era nada comparada à tempestade em sua própria mente. Droga, droga, droga. Quem era aquele homem? Ele repassou freneticamente a curta, porém aterrorizante, batalha em sua mente. Estar ombro a ombro com o grande mago élfico, Ceri, e até mesmo ser aquele que tomava a iniciativa, seu poder não deveria ser subestimado. Em toda a história, o único humano que já teve o direito de estar ao lado dela foi aquele que, 1000 anos atrás, matou o deus dos demônios, o matador de deuses. Rhodes. Impossível, disse ele, a palavra um sinal desesperado de negação. Rhodes era um humano. Um humano não pode viver 1000 anos. Ele já deveria estar morto há muito tempo. 1000 anos era um período de tempo inimaginável para um humano, tempo suficiente para transformar um herói em lenda e, depois, uma lenda em pó. Ele era o novo aprendiz dela? Não, impossível. O poder que ele possuía, o poder que lhe fora completamente invisível, nenhum mero aprendiz poderia tê-lo alcançado. E o jeito como ela o olhara. Mas se não fosse um aprendiz, então o quê? A possibilidade mais provável, ele não ousava pensar nisso. Aquela espada. Ele se lembrou da terrível espada sagrada. Tanto poder, é realmente uma espada sagrada dos elfos. Mas pensar que ela estaria novamente nas mãos de um forasteiro. Quanto mais ele pensava nisso, mais medo sentia. Rhodes, o próprio nome era um tabu, um símbolo do fim da última era de ouro dos demônios. Se realmente fosse ele, se o matador de deuses ainda estivesse vivo, um arrepio percorreu sua espinha e a dor em seu ferimento se intensificou. Não, não pode ser. Ele se obrigou a se acalmar, a pensar racionalmente. Humanos não são imortais. Deve ser um novo gênio humano, treinado por Ceri. O pensamento trouxe um pequeno alívio, mas logo foi substituído por uma nova e mais profunda ansiedade. Mesmo que não fosse ele, aquele jovem humano ainda era perigoso demais. Sua própria existência havia desestabilizado todos os seus planos. Originalmente, ele pretendia lidar com o lendário santo élfico, o mais forte de seus magos, e depois com o monge guerreiro Kraft, privando os elfos de seus 2 heróis mais prestigiados. Mas esse homem arruinou tudo. E a própria Ceri, ela era mais forte do que ele esperava. Ele enviou uma força especialmente treinada para enfrentá-la, e ela os aniquilou sem sequer um arranhão, e então o encontrou e lançou seu próprio ataque. O plano precisa ser mudado, decidiu ele. Ceri e aquele humano misterioso são fortes demais. Agora não é hora para um confronto direto, disse ele, a lembrança do poder sagrado que ainda corroía seu próprio corpo fazendo-o estremecer. Preciso de tempo, preciso de mais tempo. Um novo plano de longo prazo começou a se formar em sua mente. Vou me esconder, disse ele entre dentes cerrados, fazendo a única escolha racional. Vou cessar todos os ataques contra Ceri e os elfos, e desaparecerei. 100 anos, não, 200, disse ele, com uma nova determinação na voz. A vida de um ser humano é finita. Não importa o quão poderoso ele seja, ele envelhecerá e morrerá. Em 200 anos, aquele ser humano terrível terá desaparecido, e então eu só terei que lidar com Ceri. E enquanto isso, ele começou a usar sua própria magia para curar seus ferimentos. Encontrarei um novo rei para os demônios. Um rei tão poderoso que possa até mesmo superar as grandes obras do castelo do primeiro rei demônio. Enquanto aquele matador de deuses, o portador de Org, estivesse fora deste mundo, a era dos demônios chegaria. E desta vez, não haveria ninguém para impedi-los. Então, ele se fundiu às sombras e desapareceu. Tudo o que restou foi sua determinação, esperar. Deixar o tempo cobrar seu preço daquele humano e aguardar a chegada da era dos demônios. Fim do capítulo. Tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra. Capítulo 160, um jogo de tempo. Capítulo 160, um jogo de tempo. Após a batalha, a magia de ela transformou a caverna em pó, apagando os últimos vestígios da presença de Shurahat. Mas a inquietação nos corações de Rhodes e Ceri permaneceu. Ele é rápido, disse ela, com a voz fria enquanto observava os últimos vestígios dele desaparecerem. Se ele realmente consegue ver o futuro, e se decidiu se esconder, será muito difícil para nós encontrá-lo.
Não é do nosso feitio ficar sentados à espera, Ceri, disse ele, e embainhou a arma Org. Se eles ousaram mostrar a cara, vir atrás de vocês, significa que acham que tem uma chance. Ficamos quietos por tempo demais, tanto tempo que eles se esqueceram de ter medo. Ela olhou para ele e, naquele instante, 1000 anos de entendimento tácito passaram entre eles. Ela assentiu, então teremos que lembrá-los, e assim, após 1000 anos, o lendário santo élfico, Ceri, retornou ao mundo mortal. A notícia foi como uma pedra atirada em um lago tranquilo, reverberando por todo o continente. Quando ela apareceu no reino élfico, toda a nação entrou em alvoroço. Ceri, a grande santa que havia posto fim à Era dos Mitos, um ser da mesma fama do lendário guerreiro Monge Craft, havia retornado. Sua mera presença era fonte de grande conforto e estabilidade para a raça élfica. Rhodes, por outro lado, mantinha um perfil discreto. Usava uma capa imperceptível, com o capuz largo puxado para baixo, cobrindo o rosto. Se algum dos elfos ali o reconhecesse, seria um problema. E ela, em seu acordo tácito, não o apresentou como nada além de um guarda que encontrara em suas viagens. O nome, Rhodes, o matador de deuses, era chocante demais, sensível demais. O objetivo deles era encontrar os demônios, não assustá-los para que se escondessem. Se soubessem que ele ainda estava vivo, simplesmente se esconderiam ainda mais fundo. E assim, eles começaram sua longa e infrutífera busca. Era como se os demônios tivessem simplesmente desaparecido da noite para o dia. Os poucos que conseguiram encontrar eram apenas demônios jovens, recém-nascidos, sem nenhuma informação útil. Os mais poderosos, aqueles que vinham atacando as aldeias élficas, era como se nunca tivessem existido. Eles estão escondidos, disse ela, com a voz carregada de uma rara frustração enquanto permanecia em um terreno baldio, olhando para o céu cinzento. E estão se escondendo muito bem. Foi um erro não o termos matado quando tivemos a chance, disse ele, esfregando os dedos inconscientemente. Ele deve ter visto o que estávamos fazendo e mandou todos se esconderem. Ele está esperando. Ele podia senti-la, uma sombra invisível que pairava sobre ambos, sua origem oculta na escuridão. A estratégia de Shurahat era simples e eficaz, usar uma quantidade infinita de tempo contra a finita duração da vida humana. E, em tal situação, até mesmo sua própria capacidade de previsão era inútil. Não se tratava de uma habilidade inata, como a de Shurahat, mas de um poder que vinha de Org, algo passivo, quase profético. Ele não podia usá-lo para rastreá-los. Se fosse qualquer outra pessoa, esse jogo de espera talvez tivesse funcionado. Mas ele não era qualquer outra pessoa. O plano do demônio estava fadado ao fracasso. Em sua jornada, eles atravessaram o reino humano fundado por Norne. A nação, antes composta por uma única cidade, havia se transformado em um vasto império. A capital, que antes não passava de uma vila, agora era uma cidade grandiosa e magnífica. E em sua praça central, erguia-se uma estátua de seu primeiro rei, Norne, com seus grandes feitos inscritos em sua base, incluindo, é claro, a lendária história de suas aventuras com a santa élfica Ceri e o matador de deuses, Rhodes. Ver o sonho que compartilhavam, a nação ideal que idealizavam, agora prosperando, foi um pequeno, mas bem-vindo, consolo. Ele se saiu bem, disse ele, com uma voz tão suave que só ela conseguiu ouvi-la. Sim, disse ela com um suave, com um leve sorriso nos olhos. Eles não anunciaram sua presença, apenas passaram por ali, dois viajantes comuns em uma cidade movimentada. O tempo passou, 1 ano, 2, 5, 10. Como dois fantasmas, eles vagavam pelo continente. E embora o mal fugisse diante dela, seu verdadeiro alvo permanecia oculto nas sombras. E ele podia sentir, os limites deste novo corpo, um declínio lento, porém constante. Ela também tinha notado, ou melhor, estava de olho no tempo que lhe restava. Vamos voltar, disse ela um dia, com a voz um pouco embargada. Seus movimentos cessaram. Não adianta, não é, disse ela, com a voz suave, porém firme. Ele está apenas jogando um jogo de tempo conosco. Mesmo que continuemos procurando, por mais 20, 50 anos, só encontraremos seus peões, não o rei. Sua reencarnação é a coisa mais importante. Enquanto você estiver vivo, sua voz se perdeu, mas seu significado era claro. Enquanto ele estivesse vivo, enquanto pudesse renascer, o demônio estava fadado a perder este jogo. Ele olhou para ela e, após um longo momento, suspirou. Agora tinha quase certeza. Aquele demônio era Shurahat. Só ele poderia ser tão astuto, tão cauteloso. Certo, disse ele, acenado com a cabeça. Vamos voltar. Eles retornaram à sua cabana isolada na floresta, como se tivessem acabado de fazer uma longa e infrutífera jornada. A floresta estava igual. Ela havia se tornado uma maga capaz por mérito próprio e ficou muito feliz em vê-los. E nos anos que se seguiram, ele continuou a estudar sua magia, a se preparar para sua próxima reencarnação, e ela ocasionalmente ensinava alguns dos indivíduos mais talentosos de fora, embora nunca tenha aceitado outro aprendiz. Eles esperavam, reunindo suas forças, pelo inimigo que se escondia nas sombras do tempo para mostrar suas presas, pela próxima volta da roda, pelo nascimento de rostos novos e familiares. Ele recostou-se na cadeira de balanço e contemplou o verde da floresta. Como será o mundo, pensou ele, quando eu acordar da próxima vez?
E o tempo continuou fluindo, silencioso e incessante. Tio tio tio. Obtenha acesso antecipado a mais de 20 capítulos avançados no Patreon. https://www.patifenreon.com/c Hollowborn. Tio tio tio. A cada 150 pedras de poder igual a um capítulo extra.